Alô, meus amigos, muito bom dia. Estamos aqui no CT do Guarani para daqui a pouco. A equipe do Ibrachina já está em campo. A equipe do Flamengo também já está em campo. Já está ao vivo. Falou para testar o som? Falou para testar. Amigos, muito bom dia, mas muito bom dia mesmo. Estamos aqui no CT do Guarani mais uma vez. Seja bem-vindo à TV Guarani. Hoje você vai acompanhar Guarani Futebol Clube e Ibrachina pela segunda rodada da terceira fase, jogo válido pelo grupo 31. As duas equipes já estão entrando em campo nesse momento, ainda não. Nesse momento, os reservas do Ibrachina já entraram. Estamos no aguardo das duas equipes. As duas equipes vão entrar daqui a pouquinho. Presença do público pequena nesta manhã de sábado. Uma temperatura agradável, um sol. Hoje um dia bastante ensolarado e daqui a pouco você vai acompanhar, daqui a pouco você quer bola rolando, a gente também. Nesse instante, vocês não estão acompanhando pelas imagens, mas nós estamos ouvindo aqui o grito de guerra das equipes nos vestiários. Lembrando que nesta terceira fase são 8 grupos com 4 equipes jogando em turno e retorno. Classificando para a próxima fase, que é a quarta fase, classificam-se os 2 melhores. Lembrando que nesse momento, lembrando mais uma vez que esta é a segunda rodada do grupo 31, a liderança é do Guarani e com 3 pontos ganhos. Na segunda posição, o Ibrachina também com 3 pontos. Os outros 2, terceiro e quartos colocados, ainda não pontuaram nesta fase da competição. Classificam-se para a próxima fase 16 equipes. Na próxima fase são 8 grupos com 2 equipes. Estamos aqui com toda a nossa equipe, ao lado de Ramon Canadinho na técnica, também hoje com a participação de Renato Canadinho, e também vamos apresentar a nossa equipe, mais uma vez, ele que vai estar ao meu lado comentando. Muito bom dia, Marcelo Gobet. Bom dia, Fábio. Bom dia, amigos da TV Guarani. Estamos aqui novamente no CT Guarani para a segunda rodada da terceira fase. O Guarani conquistou uma brilhante vitória fora de casa e agora estreia nessa terceira fase aqui nos seus domínios contra a equipe do Ibrachina. Muito bem, ao nosso lado também, mais uma vez, vai comentar, vai falar de arbitragem. Muito bom dia, Renato Canadinho. Bom dia, Fábio Amistaldi, bom dia a todos os amigos que estão conectados na TV Guarani. Jogo importante, segunda rodada, terceira fase. Agora, amigo, vai separando os homens dos meninos. O Guarani vem de um ótimo resultado, uma vitória fora de casa. E estaremos aqui acompanhando nos próximos 60 minutos, Fábio Amistaldi, este grande jogo de futebol pela categoria Sub-15. Perfeito. Abrindo um parêntese na nossa transmissão, lembrando que faleceu neste sábado, dia 30, em Porto Alegre, o escritor Luiz Fernando Veríssimo, ele que estava internado há 3 semanas na UTI do Hospital Moinhos de Vento. Ele estava com pneumonia, faleceu decorrente da complicação da pneumonia. Ele que tem aí como obra mais de 70 livros com os quais vendeu milhões de cópias. Ele que também se dedicou à música e o jornalismo. Portanto, aí o nosso registro do falecimento do escritor Luiz Fernando Veríssimo. Os sentimentos aí a toda a família desse grande escritor, né? E mandar um abraço aqui ao Carlos Noronha, que está aqui conectado conosco. Um bom dia a todos. Aqui é o pai do Miqueias. Estou no Espírito Santo, aguardando essa transmissão abençoada para mais uma excelente partida rumo à vitória. E aproveitando, Fábio, se torne sócio campeão. Associe e mostre sua paixão pelo Guarani. Planos a partir de R$30, Fábio Amistaldi. Planos a partir de R$30. Alô, você, torcedor do Guarani, o que você está esperando para ser um sócio campeão? As duas equipes já estão perfiladas, vão entrar em campo daqui a pouquinho. O time do Ibrachina com um uniforme azul, também com os números azuis. O time do Guarani com o seu uniforme tradicional, o time com o seu uniforme, primeiro uniforme verde com os números brancos. A equipe de arbitragem, o quarteto de arbitragem vai puxar a fila daqui a pouquinho. TV Guarani, aqui você acompanha as emoções e as informações do Alviverde da cidade de Campinas.
Estamos no aguardo para daqui a pouco aquele protocolo da Federação Paulista de Futebol. Pontualmente são 8 horas e mais 52 minutinhos. 8 horas e mais 52 minutinhos. Lembrando que este jogo, válido pela segunda rodada, válido pelo grupo 31, já estamos na terceira fase da competição. Nesse instante, estou vendo o quarteto de arbitragem dando aquele sinal positivo. Nesse instante, começa protocolo da Federação Paulista de Futebol. Você já está acompanhando pelas imagens as equipes em campo. Quarteto de arbitragem já posicionado, já perfilado. Time do Ibrachina à nossa esquerda ou à sua esquerda. E à nossa direita, o time do Guarani da cidade de Campinas. As duas equipes já perfiladas. Vamos, portanto, para a execução do hino nacional brasileiro, enquanto que vocês acompanham a música contagiante do protocolo da Federação Paulista. Sendo executado nesse instante, como já é de praxe, como já é do protocolo, o time do Guarani cumprimentou o trio de arbitragem, o quarteto de arbitragem e na sequência o time do Ibrachina. Vamos então, de imediato, escalar as equipes. Escalar as equipes, começando com o Guarani, o bugre da cidade de Campinas. Na telinha da TV Guarani, a equipe do técnico PC Estênico vem a campo com 1 Felipe Eduardo, 2 Raul Lima, 3 Luca Guimarães, 4 Borges, 5 Carioca, 6 Bruno, 7 Botelho, 8 Maroto, 9 Dreger, 10 Lucas Albuquerque, o capitão da equipe, e 11 Miquéia Jesus, essa é a equipe do Guarani. Outro lado do jogo, o time do Ibrachina. A equipe do Ibrachina, do técnico Gilberto Ferreira, vem a campo com 1 Pedro, 2 Matheus Peron, 3 Arthur, 4 John Wisner, 5 Cauã Reis, 6 Gabriel, 7 Manaus, 8 Gustavo, 9 Juan, 10 Henrico, 11 Japa, o capitão da equipe. Quem manda no jogo? Quem manda no jogo, Renato? A terceira equipe designada pela Federação Paulista de Futebol está a cargo de Kaique Thiago de Oliveira Michelini, de 40 anos, auxiliado por William de Carvalho Prestes, de 37 anos, Cláudio Ferreira dos Santos Júnior, o assistente número 2, de 34 anos, e o quarto árbitro é o Rodrigo Pessuto, Fábio Amistaldi. Muito bem, já apresentadas as equipes, quando nesse instante está subindo o TOS, os 2 capitães, o Lucas Albuquerque pelos lados do Guarani e o camisa 11, o Japa, pelos lados da representação do Instituto Sociocultural Brasil-China, que é o Ibrachina. Nesse instante, as duas equipes, estou vendo lá o quarteto da arbitragem se cumprimentando, desejando boa sorte. Os 2 bandeiras já vão tomando posição. Primeiramente vai fazer aquela checagem nas redes, nas 2 traves. O time do Guarani, nesse instante, à nossa esquerda, o time do Ibrachina, aliás, o time do Guarani, nesse instante, à nossa direita, time do Ibrachina, à nossa esquerda, as duas equipes, nesse instante, fazendo aquela corrente positiva, também aquela corrente de fé para ninguém se machucar, aquela coisa toda, e logo na sequência aquele grito de guerra. Vai começar daqui a pouquinho pela TV Guarani, aqui falando um pouquinho do público, o público tímido nesse momento, até esse momento.
hoje aqui no CT do Guarani. Aos poucos, as duas equipes vão tomando posição. Guarani vai ficar à nossa direita, praticamente já perfilado, praticamente já posicionado em campo. À nossa esquerda, ou à sua esquerda, como queiram, a equipe do Ibrachina, que ainda toca a bola e daqui a pouco vai se posicionar também. Estamos aqui mais uma vez para levar as emoções aqui, você sabe, na TV Guarani você tem informação e você tem emoção. A saída vai pertencer, a bola já está no centro de campo, embora as duas equipes ainda estão batendo bola. Tanto o Guarani como o time do Ibrachina. Nesse instante o árbitro pede para que as pessoas saiam para deixar somente aí os jogadores em campo. Repito, a saída pertence ao time do Ibrachina. Tô vendo lá o camisa número 7, o Manaus, camisa número 7. Ele que vai dar o pontapé inicial. Vai começar o jogo. Acerte o seu cronômetro que a bola vai rolar daqui a pouquinho pela TV Guarani. Vai começar a partida, estamos aqui já com o dedo no gatilho para o nosso cronômetro e a bola vai rolar daqui a pouquinho para você ligado na gente, você que gosta de acompanhar as transmissões pela TV Guarani. A bola já está no centro de campo, lembrando mais uma vez, repito mais uma vez, uma temperatura bastante agradável hoje aqui na cidade de Campinas, o sol dando realmente o ar da sua graça. São pontualmente 8 horas e mais 59 minutinhos. Estamos no aguardo aí do árbitro da partida, o senhor Kaique Thiago de Oliveira, para dar o início na partida. Estou vendo o árbitro consultando o seu cronômetro, olhando aqui também para o quarto árbitro. O jogo vai começar, Fábio, pontualmente às 9 horas, é o que o árbitro está aguardando. Exatamente, ainda não deu 9 horas, 8 horas e mais 59 minutinhos, nós estamos aqui. Enquanto a bola não rola, a gente vai passando as informações para você, apita e a bola está rolando para você, ligado aqui na TV Guarani. Guarani e Ibrachina estão correndo atrás da bola nesse instante. A bola fica no campo de defesa lá com o Arthur, recebe o lateral Matheus. A bola acabou saindo pela linha de lado, tô vendo o Maroto lá, mas quem vai para a cobrança vai ser o jogador camisa meia dúzia, o Bruno. Bruno entregando a bola mais à frente, o toque foi feito lá pro Maroto, tocou, tentou, o Maroto cortou a defesa, sai para o jogo o time do Ibrachina, mas a bola foi retomada aqui pelo time do Guarani. O time do Ibrachina tenta sair para o jogo, trabalhando lá pela meia, tenta na contraofensiva, a bola colocada aqui na frente, seria para o Japa, cortou a defesa. Na sequência aqui, a bola ficando com o jogador que é o Japa. Japa fez o passe na ponta para receber o Juan. Vai ele caminhando lá para o lateral Matheus. Tenta o Matheus, rente a linha lateral do gramado. A bola foi desviada. A bola acabou saindo, ganhou escanteio. A representação do time de Ibrachina. Primeiro escanteio do jogo. Primeiro ataque aqui pelo lado direito. Uma troca de passes na tentativa de cruzamento. Houve desvio. Primeiro escanteio. Vem o Gabriel para a cobrança. É o Gabriel, camisa meia dúzia. Vai para a cobrança. Vai ele de perninha canhota. Goleirão Felipe preocupado. Vai de perninha esquerda. Cruzamento feito na boca do gol. Toque da zaga. Tirou a zaga providencialmente do time do Guarani, vai voltar para ele. Cruzamento foi feito, a bola acabou batendo no Lucas Albuquerque, ganhou lateral. O time de azul, o time do Ibrachina, vai ser cobrado aqui pelo Matheus. Camisa número 2 é o jogo que você acompanha já na marca de 1 minuto e meio. 1 minuto e meio de partida desse primeiro tempo. Lateral já cobrado, tentativa foi na ponta lá com o Gustavo. Recebe o camisa 8, tenta a finta, cruzamento foi feito, tirou a defesa. Saiu pela linha de lado, tentou retomar lá o Maroto, mas não ia conseguir. Ganhou lateral novamente a representação do time do Ibrachina, já cobrado. Recebendo por lá, tentando o time do Ibrachina, tentando pela ponta direita, quando tentava por lá o camisa número 9, o jogador Juan. Foi desarmado novamente, o Ibrachina em cima. Lembrando que esse jogo é um confronto direto, as duas equipes têm a mesma pontuação. Levantamento feito lá, corta a defesa, quem fica com essa sobra. Batida pro gol foi feita, pegou muito mal na bola. Lá o Henrico pegou torto, o primeiro chute do jogo que foi do Ibrachina. A bola sai à direita, saiu à direita do goleiro Felipe. Passados 2 minutos desta primeira etapa, o Henrico fez o corte, ajeitou na perna canhota, acabou pegando mal na bola, passou longe do gol defendido pelo goleiro Felipe Eduardo. Lembrando que a equipe do Guarani na categoria Sub-15 essa semana, pela Copa Bu, enfrentou a equipe da escola do São Paulo Futebol Clube, da unidade de Sorocaba, pela Copa Bu, pelas quartas de final, e classificou-se para a semifinal. Olha o Guarani chegando, chegava com o Miqueias por lá, mas o passe foi longo, o passe foi feito pelo Lucas Albuquerque, saiu do gol goleiro Pedro.
o empate em 1-1 e venceu nos pênaltis, classificando-se para a final. Irá enfrentar a equipe do Santos com data a ser definida ainda. Raul Lima para o Lucas Albuquerque, virando jogada aqui do lado esquerdo, vai correr aqui o Bruno, lateral, dominou, vai para cima o Bruno, chegou para cima dele o Japa, falou aqui não, meteu a bola pela linha de lado, mas o Bruno ganhou lateral para o time do Guarani, que aos poucos vai se projetando pelo campo de ataque. Bruno levantou para o Lucas Albuquerque, cortou a zaga lá, vinha fechando o Gustavo. Gustavo, camisa número 8, fechou. Mais um lateral, ganha mais um lateral o time do Guarani. O tempo vai passando já na marca de 3 minutos. 3 minutos de partida. Lateral cobrado, Bruno na frente. Tentou lá, tentou o jogador o Dreger, cruzamento foi feito, voltou pro Dreger com dificuldade, recuou mais atrás pro Bruno, cruzamento, goleiro Pedro deu um tapa na bola, ele toca de cabeça pelo meio, Miqueias tentou, o Maroto também, tá valendo tudo isso, bateu o Lucas Albuquerque, tira a defesa, Bruno, levantamento na frente, corta a zaga do time de Ibrachina, tá valendo tudo, no Bumba meu boi, e na sequência agora falta de ataque do time do Guarani, no campo defensivo, falta pro time do Ibrachina. Na marca dos 4 minutos desta primeira etapa, a primeira falta da partida, falta cometida pela equipe do Guarani. Falta já cobrada lá, foi cobrada pelo camisa número 5, o jogador Cauê. Levantamento foi à frente, tentou o jogador número 7, que é o Manaus, virou jogada do lado esquerdo, corta a zaga do time do Guarani, Luca Guimarães. Providencialmente, cortou do jeito que deu, mandou para onde o nariz estava apontado, lateral para o time do Ibrachina. 4 minutos, levantamento lá. Na ponta esquerda vem o time do Ibrachina, tenta cortar a zaga do time do Guarani. Tá valendo tudo isso, o último toque foi feito pelo jogador do time do Ibrachina, mas a bola não saiu, lá do lado esquerdo, dominando o Gustavo. Tenta o camisa número 8, o jogo tá parado. Lateral, Fabio. Lateral para a representação do time do Guarani no seu campo de defesa. O lateral esquerdo não conseguiu o domínio ali, o assistente número 2, o senhor Cláudio Ferreira, auxiliou ali o árbitro da partida, o Kaique Thiago, lateral para a equipe do Guarani, já cobrado. Levantamento feito à frente aqui, vai fazer a proteção lá o Matheus. Fez a proteção, goleiro pé de calma, o Pedro saiu do gol, fez a defesa. Ele vai mandar o time para frente, não tem para quem passar. Rifou a bola, vai subir a zaga do time do Guarani aqui. Tentativa foi com o Japa, se mexe bem, passou pelo Bruno, cortou bem colocado o Borges. Saindo, trabalhando, tocou errado, tentou recuperar o Maroto, voltou. O Borges dominou o Maroto, falta para cima do Maroto, falta foi do camisa número 5, lá o jogador Cauê. Agora na marca dos 5 minutos, a primeira falta da equipe do Ibrachina na partida, já cobrado, vem a equipe do Guarani. Luca Guimarães pro Raul Lima, tem do lado direito o Botelho na frente pro Miqueias, cortou a zaga, vai sobrar aqui na zaga, toca de cabeça novamente, foi feita bola parada, tentou lá o Botelho, a bola subiu, tocou de cabeça o jogador Carioca, tentativa foi com o Maroto, cortou a zaga do Ibrachina, que toca a bola por aqui, tentando o Japa, foi retomada pelo Bruno pro Maroto, na frente vai brigar lá o Maroto, tentou recuperar, o árbitro aponta lateral porque o último toque foi do lateral Matheus. Você acompanha aqui na TV Guarani, até aqui 0-0. Tentou lá do lado esquerdo novamente o Bruno, ganhou lateral porque quem tocou na bola foi o Cauê novamente. Levantamento Maroto, Dreger pelo meio, tocou errado, recuperação do Ibrachina, que sai para o jogo. Lá o camisa número 10, jogador Henrico. Tocou errado, recuperou Miqueias, dominou, ainda ele na frente, cortou a zaga, olha a sobra de bola, Lucas Albuquerque tentou, Maroto vai bater pro gol, daí bola foi espirrada, saiu à esquerda. Saiu à direita, o chute foi feito pelo Maroto, saiu à direita do goleiro Pedro, ganhou escanteio o time do Bugre. Bobeada na saída de bola da equipe do Ibrachina, a equipe do Guarani subiu sua linha de marcação, conseguiu recuperar, não conseguiram um chute claro, mas ganharam escanteio, o primeiro da partida aqui pelo lado esquerdo do seu ataque. É o Maroto, ele vai para a cobrança lá, Maroto vai de perna trocada, cruzamento feito, corta a zaga, ganhou novamente o escanteio, pé trocado, o perigo aumenta. Escanteio cobrado pelo lado esquerdo de perna direita, camisa 8 do time do Bugre, loirinho. Maroto, outra cobrança. É chance para o time do Bugre, tempo vai passando na marca de 7, autorizado. Maroto, olha o cruzamento, Pedro deu um murro na bola, não quis nem saber, vai sobrar para o Maroto, a bola não chegou a sair. Lucas Albuquerque. Calcanhar, beleza, Bruno vai pintar o cruzamento do Capricho, cortou as zagas, puxa contra-ataque o Japa. Foi seguro, o Japa foi seguro pelo Botelho e vai receber o cartãozinho dele. Fábio, e bem aplicado, falta tática, impedindo um ataque promissor, primeiro cartão da partida. Exato.
Lembrando que no Sub-15 o cartão não é mostrado, é uma advertência, a primeira advertência do jogo para o Botelho, camisa número 7. Muito bem, Fábio, é exatamente isso, nas categorias abaixo, no Sub-15 no caso, né, abaixo do Sub-15, até do Sub-17 para cima que se pode mostrar o cartão amarelo, aqui no Sub-15 anota-se, né, para controle de partida e foi o que o Kaique, árbitro da partida, fez. Miqueias lá para o Lucas Albuquerque, passa o pé por cima da bola, tenta, vai trabalhando o Miqueias. É o camisa 11 que sempre cai pelo lado direito, é forte, é valente, vai para cima, tem velocidade. Quem fica com essa sobra ficou lá para o Gabriel. Na sequência do lance, acabou batendo no Raul Lima, ganhou lateral o time do Ibrachina, que é o time de azul. Com 8 minutos de jogo equilibrado até o momento, até pela qualidade das duas equipes. O Guarani é o 4º colocado na classificação geral do campeonato, enquanto que a equipe do Ibrachina o 14º na classificação geral. Tentando por lá o Carioca, valente o Carioca, só que perdeu na sequência, recupera o time do Ibrachina lá pela ponta canhota. Quem estava por lá, o jogador Gustavo, é o Henrico, na verdade, número 10, brigou lá com o Carioca. Lateral, ganhou lateral para a sua equipe, lá pelo lado esquerdo do time do Ibrachina. Jogo equilibrado, jogo de duas equipes credenciadas, qualificadas. Lá do lado esquerdo tentou lá o Rian, ainda ele tenta na marcação dele lá o Luca Guimarães. Tentou evitar a saída do Raul Lima, conseguiu e segue o jogo, segue o bonde, vem o Guarani no contra-ataque, só que ainda no campo de defesa, na frente, Dreger. Dominando o Dreger, vai receber o Maroto. Se fecha já o time do Ibrachina, Maroto virou jogada, bela jogada. Lá pro Miqueias, lá pelo lado direito, perdeu um pouco o tempo da bola. Se apresentou Lucas Albuquerque, é isso que ele faz, vai pintar o cruzamento, Lucas Albuquerque, vejamos o que ele vai fazer. Lucas Albuquerque puxou na canhotinha. Ainda ele passou o Botelho por lá, Lucas Albuquerque bateu, prensado, a bola deu aquela quicada antes, foi infeliz no chute, a bola saiu longe à direita do goleiro Pedro. E aproveitando, Fábio Amissaldo, para mandar um abraço para os 164 aparelhos conectados neste momento. Nosso muito obrigado a todos vocês. Zazá Adriano, bom dia a todos, sou de São João, Pernambuco, torcendo por Raul Lima e toda a galerinha do Bugre. Pra cima Guarani, pra cima isso aí, a Kelly Cardoso, a Miriam Lima, sou de Ribeirão Preto, torcendo para o meu filho Raul e toda a equipe bugrina, pra cima Bugre. A galera tá chegando aqui, Fábio Amistaldi. Tá chegando, muito obrigado aos aparelhos conectados nesse instante. Lá do lado esquerdo tentou, agora ele marcou falta pra cima lá do Ruama, falta pegou. Pesado o jogador do Guarani lá. Com 10 minutos de jogo, a terceira falta cometida pela equipe do Guarani contra uma da equipe do Ibrachina até o momento. Exato, o árbitro tá lá, falta para o time do Ibrachina. Falta lá pelo lado esquerdo, falta perigosa, a galera já está indo lá, os jogadores já estão indo lá para a grande área, vem cruzamento, perigo na área do Guarani, defendido pelo goleiro Felipe Eduardo. Felipe Eduardo lá no primeiro pau, não tem barreira. Vai rifar essa bola, vai levantar essa bola para a grande área. O time de Ibrachina, o tempo vai passando na marca de quase 11 minutos, 10h40 desse primeiro tempo. Olha o levantamento, a bola viaja, subiu o Japa de cabeça, cortou a defesa, quem fica com essa sobra, tira do jeito que deu a zaga do time do Bugre. Se perdeu pela linha de lado, bola foi tirada pelo Carioca, lateral que vai ser cobrado pelo lado direito aqui para o jogador Matheus. Ele se apresenta, sempre se apresentando também lá o jogador número 9, o jogador que é o Rian. Ele tenta, passa o pé por cima da bola, protege bem a bola, tenta partir para cima, tem do lado dele, prefere a jogada individual. Partiu, cruzamento, pegou na zaga, pegou, cortou, bem colocado o Bruno, só que é escanteio para o Ibrachina. Novo escanteio, o segundo na partida para a equipe do Ibrachina, novamente aqui pelo lado direito, o Gabriel já está correndo ali para fazer a cobrança, vem cruzamento fechado, aqui o jogo bastante equilibrado ainda, as bolas paradas podem ser decisivas para esse jogo muito equilibrado, os líderes do grupo 31 da terceira fase da Copa Paulista, do Campeonato Paulista. Gabriel vai para a cobrança, cruzamento, toque de cabeça, chegou perigoso. Que jogada perigosa, cruzamento foi feito, quem tocou de cabeça foi o Henrique, chegou como um raio vencendo a defesa do Guarani, a bola saiu à direita do goleiro Felipe. Novamente, como eu falei, Fábio, a bola parada pode ser decisiva, o jogo bastante equilibrado pela qualidade técnica das duas equipes. Quase o Henrique subiu sozinho, mas pegou de raspão, passou à direita do goleiro Felipe. É o Felipe que manda essa bola para frente aqui. Chegou Miqueias, dominou de primeira, tentou lá o Dreger, desarmou a defesa. E olha o contra-ataque aqui, é o Japa, aliás, era o Henrico, fez o passe errado, recuperou a defesa do Guarani. E o jogo tá parado para ser atendido o jogador, o Cauê
Reis, pelos lados do time do Ibrachina. Na disputa de bola ali, Fábio acabou sentindo, o árbitro imediatamente assim que percebeu que estava caído o jogador, paralisou o lance e já autorizou a entrada do departamento médico da equipe do Ibrachina. E por força da jogada, né, acabou sobrando um pé ali pro jogador da equipe do Ibrachina, Fábio, e tá aí na telinha. Tá aí na telinha, associe e mostre sua paixão pelo Guarani. Escaneie o QR Code, tá aí na telinha, só apontar a câmera do seu celular e você pode se tornar hoje mesmo sócio campeão. E olha quantos benefícios, Fábio Mistaldi. É só apontar a câmera do seu celular. É só apontar a câmera do seu celular, meu amigo, que lá você vai ter todas as informações. Seja um sócio campeão. O que você está perdendo tempo aí? Vai lá, escaneie e seja um sócio campeão. Estava vendo aqui, não precisou da entrada da maca. A maca estava de prontidão aqui para entrar. O jogador foi atendido, está sendo atendido. Daqui a pouco ele vai voltar. E hoje, Fábio Mistaldi, além da maca, a maca, lógico que precisa da maca, é o carrinho, né? Exato. Então, quando se for necessário, nossos telespectadores vão poder observar o carrinho maca aqui do Guarani. Perfeito. A cada dia que passa, o pessoal vai ficando mais criativo com esses carrinhos maca, né? Lucas Albuquerque, tenta ele por lá. Chegou Raul Lima, só que na frente dele chegou a marcação lá do Gabriel. Tentou recuperar o Raul Lima, recuperou, Raul Lima tentou, só que estragou tudo lá o Gustavo. Levantamento à frente, na tentativa seria lá para o jogador Juan. Toque de cabeça, tirou a zaga do Guarani, a bola voltou. Lá do lado esquerdo, segue o jogo, ficou sentindo o jogador do Guarani, o camisa número 11, o Japa. Levantamento feito aqui, ficou para o jogador que é o Maroto, lado direito, Lucas Albuquerque no desafogo aqui do lado esquerdo, bom passe para o Bruno, parando, prendendo, dominando mais atrás, recebendo o Carioca, Carioca solta a bola para o Lucas Albuquerque, tentou recuperar o Lucas Albuquerque, tentou recuperar o Carioca, na verdade chegou o Bruno, recuperou lá pro Lucas Albuquerque, matou bonito na caixa do jeito que deu, virou lá pro Miqueias, tenta, a bola aqui que ele tem dificuldade, ainda ele para, prende, domina, rente a linha lateral do gramado, cutuca na frente pro Raul Lima, pode pintar o cruzamento foi feito pro Carioca, saiu o Pedro e fez a defesa, boa chegada do time do Guarani, bola de pé em pé. Goleirão estava esperto no lance lá. Agora sim, primeira jogada da equipe do Guarani que foi de pé em pé, o toque de bola envolvendo a defesa pelo lado direito da equipe do Ibrachina. Um belo cruzamento, saiu muito bem o goleiro Pedro fazendo a defesa, evitando o primeiro gol da equipe do Guarani. Dominando por aqui o Henrico. Ainda ele se livrou do Carioca, e bem. Bola trabalhada lá pelo meio, tentou o Japa, cortou bem colocado o Maroto. Maroto lá, rifou essa bola na corrida para o Miqueias, ele acredita, o Pedro deu um murro na bola, saiu providencialmente, não agarrou, mas foi um toque providencial, ganhou lateral o time do Guarani. Na corrida a defesa do Ibrachina vai ter trabalho com o Miqueias, por isso na cobertura ali o Pedro chegou dando soco na bola, mandando pela linha lateral. Guarani e Ibrachina disputando uma bela partida nessa manhã de sábado aqui no CT do Guarani. Olha o Miqueias chegando por lá, cortou a defesa, tira do jeito que deu. Quem vai ficar com essa sobra aqui, o jogador que é o Juan. Ainda ele, tenta na marcação lá o Bruno. Falta do Bruno. Falta no campo defensivo do time do Ibrachina. Vai para a cobrança lá o Cauê Reis. Cauê Reis acabou deixando lá para o zagueirão. Camisa número 3, o Arthur, meteu o pé na bola, passou pelo Maroto, aqui a bola fica do lado direito com o jogador que é o Japa, se livrou do Maroto, Japa pelo meio, bom passe, recuperou lá o Botelho pro Maroto, tenta o Maroto sair por aqui, foi desarmado, a bola fica do lado direito aqui, ficando pro jogador Cauê Reis, o passe anteriormente foi lá do Matheus, a bola na sequência acabou saindo pela linha de lado, teve o toque da zaga do Bugre, lateral que vai ser cobrado pelo Matheus Peron, lá na frente pro centroavante que é o Juan. Tenta, tem habilidade, só que melhor para a zaga do Guarani, sobra de bola do Maroto, ainda ele, limpa a jogada, Maroto vai meter essa bola para o Miqueias, para correr, só que muito forte, ficou fácil lá para o goleirão Pedro. O Miqueias estava fechando o lance ali, tinha dois zagueiros na marcação dele, o lançamento acabou saindo aberto, e aí ficou fácil nas mãos do goleiro Pedro, no placar aqui no CT do Guarani, segue 0-0. 0-0 até agora, na marca de 17 minutos. Olha o time de Ibrachina chegando, a bola cai aqui com o Matheus lado direito, tentou o jogador que é o Juan, sempre caindo pelo lado direito, puxou na perna esquerda, cruzou com a perna direita, cortou a zaga do time do Bugre. Sobra de bola do Maroto. Tenta sair por aqui, o Maroto, lateral para cima dele, o Maroto, na sequência chegou lá o jogador número 9, de novo, se mexe muito bem, o Juan. Acabou ganhando o lateral o time do Guarani.
O técnico do Guarani ficou reclamando de uma possível falta, o árbitro deu sequência na partida, acabou ganhando ainda o lateral a equipe do Guarani no seu campo de defesa. Matheus Peron, Botelho, respondeu pelo time do Guarani, Miqueias vai tentar de cabeça aqui, Miqueias, lá pelo meio tentou o Carioca, sobrou no campo de defesa, agora sim o Carioca. Na sequência do lance, o Bandeira apontou uma posição de impedimento, ele marcou uma falta. E posição irregular, Fábio. Marcou uma posição irregular, portanto... Posse de bola para o time do Guarani, o Arthur, aliás, o Lucas Guimarães. O toque veio do jogador do Ibrachina, ele estava voltando do seu companheiro e por isso o assistente número 1, o William de Carvalho, assinalou o primeiro impedimento da partida na marca dos 18 minutos. Corta bem colocado, a defesa do Ibrachina vai tentar o Bruno de cabeça, respondeu aqui para o Maroto, cortou o lateral, Matheus. Jogo é movimentado, jogo de duas equipes iguais, duas equipes que fazem a mesma campanha. Ninguém é de ninguém até agora aqui. Vai para a bola o Bruno. Lá na frente, bola ajeitada para o Maroto, a bola voltou aqui para o Bruno. Passe anteriormente, quem tocou na bola foi o Dreger. E é outro lateral aqui. Vai para a cobrança o Bruno. Bruno na frente lá para o Maroto, deu de graça lá para o Matheus que fez o corte. Tentou de cabeça aqui o Arthur. Tentou de cabeça Lucas Guimarães. Na sequência, tentou lá o Carioca, tentou retomar. A bola fica aqui do lado direito com o jogador que é o Japa. Tenta o Japa, levantamento à frente. Tentativa foi lá com o Juan, cortou a zaga do Guarani por intermédio de Lucas Guimarães. E o Maroto retomou. Quando fizeram o passe aqui para o Matheus, o Maroto voltou, fez o corte lateral para o time do Ibrachina. Vai para a cobrança de novo lá o glorioso Matheus Peron. Matheus à frente aqui. Levantamento lá. Falta para cima do Juan. Na marca dos 19 minutos, Fábio, a quinta falta cometida pela equipe do Guarani. O árbitro vai lá porque acabou sentindo o jogador de Ibrachina, mas está tudo ok, foi mais a pancada. Já vai se levantar, agora uma falta perigosa aqui pelo lado direito. Vem o cruzamento na área, o Felipe já pede atenção à sua defesa. Um jogador do Guarani vai se posicionando ali para ficar na barreira, o Lucas Albuquerque. Vamos ver se ele vai ficar na barreira mesmo ou só se vai para fazer a marcação. TV Guarani, aqui você acompanha a emoção e a informação do Alviverde de Campinas. Vai para a cobrança o Henrico. Tudo indica que é o Henrico pode pintar uma jogada ensaiada lá com o jogador Gabriel. Vejamos quem vai. Se for de perna canhota vai ser o Gabriel. Também lá o Henrico. Vejamos. Vai ser autorizado. O árbitro ainda não autoriza. Agora sim, você ouviu. É jogada ensaiada, o cruzamento feito lá no segundo pau, quem sobe toca de cabeça foi feito, quem tocou foi o Borges e ganhou escanteio o time do Ibrachina. O cruzamento ali no tumulto, houve o desvio da equipe do Guarani, o terceiro escanteio a favor do Ibrachina, o primeiro lá pelo lado esquerdo, vai o Henrico para a cobrança. Agora vai o Henrico, ele que vai lá, vai de pé trocado, perninha direita lá pelo lado esquerdo, quem caminha lá para a grande área é o jogador Manaus, ele que está correndo lá no primeiro pau. Vai levantar esta bola, é chance para o time do Ibrachina, poxa vida, já na marca de quase 20 minutos e meio, 20 e 30, o árbitro vai autorizou. Henrico, cruzamento feito, subiu o Borges de novo de cabeça, quem fica com essa sobra tocou lá, o jogador que era o Gabriel, só que tentou o Dreger, a bola veio recuperada pelo Manaus, cruzamento feito lá pro Japa, tenta o Japa e saiu, o Felipe fez a defesa. Os trancos e barrancos ali, o Japa disputando essa bola, chegou o Felipe e acabou com a alegria de todo mundo. Essa bola é minha, vamos seguir o jogo. Segue por aqui, tenta o Ibrachina, é perigoso aqui, tenta o Japa, olha onde está o Japa aqui agora. Saiu lá o Carioca tocando bola pro Bruno, Bruno tenta, limpa bem. Tentou sair, bateu no Japa, de novo teve que se desfazer da bola, tentou na frente aqui pro Maroto, só que o último toque foi do lateral Matheus Peron. Ganhou lateral o time do Bugre no seu campo de defesa. Vai para a cobrança, Bruno. Tem o Carioca do lado dele, vejamos o que ele vai fazer. O Lucas Albuquerque pede bola, mas ele mandou na frente para o Dreger, corta a zaga, vai voltar aqui, saiu de novo, saiu sim. Saiu na nossa frente aqui, lateral, outra vez para o time do Guarani. Bruno na frente, Dreger tentou, vai brigar o Lucas Albuquerque, se livrou, bom passe na frente para o Miqueias, vai tentar o Miqueias, invadiu, só que na frente dele chegou o Arthur, do jeito que deu, pressionado pelo próprio Miqueias. Ganhou lateral o time do Guarani, vai pressionando, vai chegando o Guarani.
Um belo tapa na frente para o Miqueias, mas tinha 2 na marcação. A cobertura chegou muito bem, dificultando o chute do Miqueias, evitando o primeiro gol do Guarani. E olha aqui, rapaz, vinha descendo camisa número 9, o Juan chegou rasgando o Luca Guimarães. Não quis nem saber, Fábio mandou para onde o nariz estava apontado, deu a bicuda, mandou essa bola para longe do seu gol, aqui para só evitando o contra-ataque da equipe do Ibrachina. Com 22 minutos de jogo, Fábio, nós temos até o momento 48% de bola rolando, e posse de bola 53-47 para o Guarani. Melhor posse de bola para o time do Guarani. Na verdade, quando teve o toque da zaga do Guarani aqui, a bola bateu, até estremeceu a cabine nossa aqui. Lucas Albuquerque. Só que perdeu, olha lá, é perigoso esse jogador, o Juan. Sempre aqui pela ponta direita, puxou, é jogador canhoto, tenta, vai para cima, cruzamento no meio, corta a zaga do Guarani do jeito que deu. Outro lateral para o time do Ibrachina. O tempo vai passando na marca de 23 minutos. Lateral aqui, o Matheus Peron. Lado direito, vai tentativa lá com o jogador Juan. Tenta pelo lado direito. Pressionado, marcado, ele prende bem a bola. Segura bem a bola. Lá pelo lado direito, vai tentar, ganhou lateral. Ganhou lateral quando tocou na bola o Bruno. Ele tentou ganhar o escanteio ali, mas a bola acabou saindo pela lateral. Lá vem o Ibrachina. Vem Ibrachina de novo, Matheus Peron. Impedimento. Está impedido, camisa número 9, lá o jogador Juan. Não assentou o Juan ali, ficou parado na devolução do lateral, estava em posição irregular, muito bem assinalado pelo William de Carvalho, o segundo na partida, na marca dos quase 24 minutos desta primeira etapa. Você vai acompanhando a gente pela TV Guarani. O toque de cabeça da zaga do Ibrachina aqui de novo, saiu pela linha de lado. Quem tocou na bola foi o zagueirão lá, o zagueirão Arthur. Lateral cobrado, Bruno tentou, o Dreger lá, o número 9, cortou lateral Matheus Peron. A bola fica no campo de defesa aqui, teve que se livrar da bola, Luca Guimarães. Fábio, vamos lá, Renato. Daquela outra passadinha aqui no chat, né? São 216 aparelhos conectados. Muito obrigado. Nosso muito obrigado. E a família do Raul tá em peso aqui, o pai, o irmão, assim como Alexandre Botelho. Bora Bugrão torcendo aqui pelo Botelho, 7 do Guarani. Parabéns pela narração, muito boa. E o Rian Lima, como eu disse, que é o irmão do Raul, assim como o pai do Raul também, que está por aqui. É o apelido, né? Gordo da Ilha. É isso aí, o pessoal tá ligadaço aqui na TV Guarani. Ó, então, se você ainda não se inscreveu, este é o momento. Se inscreva e deixe seu like. Muito obrigado para você que acompanha o nosso trabalho. Muito obrigado de coração. Outra vez lateral aqui para o Matheus Peron, levantamento na frente aqui, vai tentar sempre a referência lá o Juan, tentou o Juan, fez o giro na frente, olha o time de Ibrachina chegando, pode pintar o gol, rasgou do jeito que deu o Borges quando fechava perigosíssimo lá o camisa 7, o Manaus. A cobertura chegou no momento exato, o Manaus estava pronto para chutar ali, desafiar o goleiro Felipe, mandou para a linha de fundo, escanteio, o quarto na partida, o terceiro pelo lado direito. O Gabriel vem para a cobrança, mas antes disso, o jogador da equipe do Ibrachina está caído aqui, sentiu a pancada e o árbitro já está vendo se vai precisar de atendimento ou não. É o camisa número 9, o Juan. O Juan já se levantou também o manquitolando lá, mas ele vai tentar o cabeceio lá para a grande área. Lado esquerdo, o Gabriel, ele que vai de perninha canhota, pé trocado. Você sabe, o perigo aumenta. Gabriel vai para a cobrança autorizado, vai pintar o cruzamento, levantou lá para a grande área. Felipe, em 2 tempos, fez a defesa. Cruzamento fechado, foi nas mãos do Felipe, que fez fácil a defesa. Segue 0-0 aqui no CT do Guarani. Tenta o Miqueias, sempre brigando, só que chegou na frente dele lá o jogador número 7, que é o Manaus, tentou acossado pelo Maroto, deu certo. Olha o Ibrachina lá pelo lado esquerdo, mas do jeito que deu, cortou Luca Guimarães. Responde a zaga do Ibrachina, vai tentar lá o Botelho, na sequência ficou pedindo falta o jogador do Ibrachina, bola no campo de defesa, bola recuada, vai sair, fez a proteção lá o Arturo, Pedro, domina. Ainda o Pedro, levantamento feito à frente aqui, o Carioca de cabeça parou, Maroto. Teve uma certa dificuldade no domínio, voltou mais atrás, recebe o Botelho. Botelho na cavadinha na frente, tentou lá o Dreger, cortou a zaga, voltou pro Miqueias, vai pra cima o Miqueias. Bom toque, tocou o Dreger, Luca Guimarães bateu, cortou a zaga de novo, voltou para Lucas Albuquerque, bola ajeitada. Lá pela ponta direita, tentou, dominou, vai puxar na perna esquerda, bom passe, Maroto ajeitou no meio, Dreger. Luca Albuquerque corta a defesa de novo, vai sobrar pro Bruno aqui, de cabeça, Bruno no meio.
Meio na fogueira lá pro Lucas Albuquerque. Lucas Albuquerque lá do direito do campo, ele marcou. Jogo tá parado, ele marcou uma falta. Falta de ataque, falta pro time do Ibrachina no campo de defesa. A sexta cometida pela equipe do Guarani, acabou erguendo um pouco demais a perna e o árbitro anotou a falta na partida. Vai fazer a proteção Luca Guimarães. Vejamos, o árbitro aponta escanteio. Escanteio, Luca Guimarães não chegou na bola. Escanteio, vai para a cobrança lá o Henrico. No lançamento houve desvio da zaga da equipe do Guarani. Henrico vai lá para a quinta cobrança de escanteio, a segunda lá pelo lado esquerdo. Quando é do lado esquerdo vai o Henrico, quando vai do lado direito é sempre o Gabriel. Sempre de pé trocado. Vai para a cobrança, Henrico. O tempo vai passando já na marca de 27 minutos e meio. Henrico chance para o time do Ibrachina, perigo lá para o goleiro Felipe. Olha o cruzamento. Tentou lá o jogador número 11, que era o Japa. A bola tirou, tentou aqui o Maroto, só que na frente dele estava o bom lateral Matheus. Fez o passe aqui na ponta para o Juan na frente, tocou lado direito, recebeu lá o Gustavo. O cruzamento foi feito, Felipe. Foi lá em cima, catou, é dele. E vai mandar essa bola, vai rifar essa bola. O cruzamento acabou saindo fechado, tá vendo aqui. O Felipe teve que se deslocar para fazer essa defesa, mas fez muito bem, tentou a ligação direta, mas sobrou ainda pro Guarani. Vem o Guarani, Fabio. Botelho, Lucas Albuquerque vai tentar o Maroto por aqui, subiu de novo o lateral Matheus Peron, mas a sobra de bola é do Maroto, ajeitou o Bruno, vai caprichar no cruzamento, o Bruno marcou uma posição de impedimento. Estava em posição irregular o jogador do Guarani no momento que recebeu o lançamento, aos 28 minutos. O primeiro impedimento da equipe do Guarani na partida. E Fábio, observando bem o jogo, né, e atento aqui, inclusive às informações, né, e foi falado inúmeras vezes, inclusive pelo Marcelo, de que o jogo é equilibrado, e o jogo é disputado, né? Todo o espaço, todo o metro quadrado, as duas equipes têm qualidade, tem o mesmo nível técnico, é um jogo que vai ser decidido no detalhe e eu sinto nesses primeiros minutos um pouco mais de participação, né? Sinto falta, um pouco mais de participação do craque do time, Lucas Albuquerque, né? Que é um jogador camiseta 10 do Guarani, habilidoso, canhoto, e nesse primeiro tempo participou pouco da partida. E vem aqui o Guarani, o Maroto fez o passe para o Dreger, vai para cima da chuteirinha vermelha, passe para o Lucas Albuquerque, vem chegando por lá. Ele briga, tentou, ganhou lateral, porque o último toque foi do zagueirão lá, o camisa número 3, o Arthur. Até porque, Fábio, chegaram 3 para cima do Lucas Albuquerque ali. Ele brilhantemente deu um toquezinho e conquistou o lateral para sua equipe. Conquistou lateral para sua equipe já na marca de quase 30 já, 29,5. Bola ajeitada pelo Dreger, tira a defesa e olha lá, quem estava lá era o Juan. Do jeito que deu, mandou para onde o nariz estava apontado. Lateral para o Bruno novamente. Vamos lá, Bruno, vejamos. Tem na frente dele o Miqueias, é isso que ele faz. Sempre se apresenta o Miqueias. Vai pra cima, se livrou, ganhou escanteio. O último toque foi lá do Matheus Peron. Mais um escanteio a favor da equipe do Guarani, o terceiro na partida. O terceiro aqui pelo lado esquerdo. Guarani na bola parada nesse finalzinho busca seu golzinho. É o Maroto, ele vai lá, vai de pé trocado também. Aqui pelo lado esquerdo. Pé trocado, perigo aumenta a chance para o time do Guarani. Vamos até os 35 minutos pelo tempo regulamentar. 30 já, 30 passados. Menos de 5 para acabar. Maroto, olha o cruzamento lá no primeiro pau, tentou Carioca. Vai soltar para o Maroto novamente, vai caprichar no cruzamento, do jeito que deu. Levantou essa bola, passou lá pelo lado direito, vai tentar lá o jogador que é o Borges. Só que na frente dele fez a proteção, a zaga por intermédio lá do camisa número 7. O Manaus é apenas a ponto bandeira, tiro de meta. Já chegamos na marca dos 31 minutos, mais 4 minutos para o término do tempo regulamentar. A equipe, o jogo bastante equilibrado ainda até o momento. E as equipes com dificuldades de um chute claro de gol. E os chutes geralmente saindo muito travados, sem oportunidades claras. E na posse de bola até o momento, 53-47 a favor do Guarani. Guarani com maior posse de bola. Tentou o Maroto por aqui, tentou o Dreger, voltou para o Maroto com dificuldade no domínio, no meio, tocou de cabeça lá o Botelho, Lucas Albuquerque na frente para o Dreger. Passou lá pelo Lucas Albuquerque, o Botelho vai tentar, ainda o Botelho. Lá para o Lucas Albuquerque, recebe pela ponta direita, ganhou inteligentemente, ganhou lateral porque o último toque foi do Gabriel lá, insiste o Guarani, Botelho. Agora sim, deslocado pela ponta direita, tenta o Raul Lima. Tentou o Raul Lima, ganhou lateral novamente. O time do Guarani vai para cima, levantamento lá para o Miqueias. Ainda ele, mais atrás, Lucas Albuquerque, do jeito que ele gosta, puxou na perna esquerda, vai levando, bateu pro gol e a bola passou à esquerda do goleiro Pedro. Agora sim, se apresentou o Lucas Albuquerque
Quase que ele marca o primeiro do Bugre. No lance de habilidade, como o Renato falou, estava sentindo falta dessa jogada do Lucas Albuquerque, a equipe do Guarani, só que no momento do chute ele estava desequilibrado, não pegou bem na bola, passou à direita do goleiro Pedro, segue 0-0 aqui no CT do Guarani. É briga de gigantes hoje aqui no CT do Guarani. Botelho tenta por lá, mas quem ganhou era o número 10, o Henrico. Foi desarmado pela defesa. Sobra de bola do Lucas Albuquerque. Lucas Albuquerque vai recomeçar aqui com o Borges. É o número 4. Meteu o pé na bola, fatiou do lado direito lá, cortou a zaga por intermédio do jogador que era o Manaus. A bola volta para o Botelho. O Botelho fez o passe à frente, tentativa do Dreger. Cortou bem colocado lá o jogador que era o John. O John Isner. Toque de cabeça do Carioca. Carioca lá do lado direito. Tentou Lucas Albuquerque. Acabou se embolando. A bola fica na sequência do lance. O árbitro marcou uma falta de ataque. O árbitro marcou falta de ataque. Os jogadores do Guarani não gostaram. Falta para o time do Ibrachina. É a falta assinalada contra a equipe do Guarani, a 7ª na partida. E a curiosidade, né, John Isner, que é o nome de um importante tenista americano. O pai do John gostava de jogar tênis, eu gostava do tenista lá. E a resolveu colocar o nome do seu filho de John Isner. John Isner, nome bonito, John Isner. Levantamento feito aqui, Japa tentou, mas a bola ficou lá pro jogador que era o Arthur de cabeça, retomou Botelho na frente, corta a defesa, vai brigar por aqui o Bruno, é o Carioca pro Dreger, cortou a zaga por intermédio lá do Cauê Reis. Sai na contraofensiva aqui o time do Ibrachina, corte da zaga do Bruno, a bola voltou do lado direito, tenta o Henrico, número 10, ganhou lateral o time do Ibrachina já nesse finalzinho do primeiro tempo, menos de 1 minuto e meio para acabar. Matheus Peron. Levantamento à frente, vai subir a zaga do Guarani, cortou, passou pelo Dreger aqui, vai tentar retomar o Maroto, bom lateral, hein, o Matheus Peron, só que o Maroto ganhou dele, deu bola pro Dreger, ganhou lateral o time do Guarani, cortou bem colocado o Cauê Reis. Uma boa disputa na partida, aqui pelo lado esquerdo do ataque do Guarani, o lado direito defensivo da equipe do Ibrachina, Matheus Peron versus Maroto. É verdade, Lucas Albuquerque recebeu do Bruno. Lucas Albuquerque na cavadinha, cortou de novo o lateral, na sequência cortou Gustavo no meio, tentou, recuperou aqui o Bruno no meio, Lucas Albuquerque tem que puxar para a perna esquerda, limpou Lucas Albuquerque, bateu na zaga, sobra de bola, ficando lá para o Gustavo, quem tocou na bola foi o Matheus Peron, na sequência a bola fica lá com o Henrico, lado esquerdo vem o time do Ibrachina pela ponta direita com o Manaus, foi desarmado pelo Carioca, ganha lateral o time de azul, lá pela ponta canhota, campo de ataque. Tempo vai passando para você na marca de 34, quase 35 minutos. O time de Ibrachina com o Gabriel, lá pelo lado esquerdo. Tem na frente dele o jogador que é o Japa. Vejamos o que ele vai fazer. Vai levantar essa bola, rifou mais à frente, tentativa do lado esquerdo, tentou lá com o Juan, tentou do lado esquerdo, ganhou, desta feita, deslocado pelo lado esquerdo. Ele tenta para cima lá do Raul Lima, prende ainda, tenta, prende. Recolheu mais atrás, deu bola lá pro Henrico, levantamento feito do meio, cortou o Bruno, quem fica com essa sobra, Dreger de cabeça, tentou o Maroto, na sequência recupera o Guarani, só que não deu sequência no lance, vamos ter mais 1 minuto de acréscimo, vamos até os 36. Eu vou falar uma coisa para você, Fabio, aproveitando aqui, né, mandar um abraço para os 227 aparelhos conectados. Beleza. O Carlos Alberto tá dando os parabéns pela transmissão. E falando, né, por que não levar jogos desta fase para o Brinco de Ouro? O próximo jogo do Guarani como mandante será no Brinco de Ouro contra a equipe da Rua de Cima, né? E o Luciano César da família Carioca torcendo pela entrada dele no Ibrachina. E a Cristiana Rota de Cachoeira Alta, Goiás, torcendo pelo neto Felipe Duarte. Olha, vem chegando Ibrachina, quando vacilou a zaga do time do Guarani, cortou lá o Borges. O Henrico estava com a bola, ganhou escanteio no finalzinho desse primeiro tempo. Jogada insinuante aqui pelo lado direito, tentou o cruzamento, houve o corte da defesa, 6º escanteio a favor da equipe do Ibrachina e como é de praxe aqui pelo lado direito, vem o Gabriel para a cobrança, a 4ª cobrança aqui pelo lado direito. Praticamente 36 minutos pelo nosso cronômetro aqui. Gabriel. Finalzinho do primeiro tempo, já nos acréscimos. Gabriel, perninha canhota, vejamos, olha o cruzamento lá, subiu a zaga, cortou por intermédio do Borges e apita. Apita ao centro do campo, o árbitro da partida, o Kaique Thiago de Oliveira. De até aqui, 0 para o time do Guarani, 0 para o time do Ibrachina. Jogo bastante competitivo, jogo bastante disputado de duas equipes que fazem praticamente a mesma campanha nessa terceira fase da competição. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho a gente volta para as emoções da segunda etapa. TV Guarani, aqui você acompanha as emoções do Alviverde da cidade de Campinas.
Muito bem, gente. Voltamos para a etapa de complemento. De até aqui, 0 para o time do Guarani Futebol Clube, 0 para o time do Ibrachina. Mas antes das emoções da segunda etapa, vamos saber aquilo que aconteceu em estatísticas, com as estatísticas do primeiro tempo. Na telinha da TV Guarani, a equipe do Guarani foram 3 chutes, nenhum na direção do gol. Cometeu 7 faltas, teve 3 escanteios a seu favor, todos pelo lado esquerdo, um impedimento, 50% de posse de bola. A equipe do Ibrachina foram 2 chutes, também nenhum na direção do gol. Cometeu uma falta, teve 6 escanteios, 2 pelo lado esquerdo e 4 pelo lado direito. Teve 2 impedimentos assinalados contra 50% de posse de bola. Tivemos uma advertência no primeiro tempo para o camisa 7, Botelho, da equipe do Guarani, na marca dos 7 minutos. Primeiro tempo, Fábio, equilibrado, com poucas chances, um jogo corrido, mas muito movimentado, onde as defesas se sobressaíram. Nenhuma chance clara de gol. Os chutes não saíram com tanta clareza. No momento que houve o corte, os jogadores acabavam se desequilibrando, os goleiros não fizeram nenhuma grande defesa, e com isso no placar segue 0-0. Até mostrando, como a gente comentou durante a partida, o equilíbrio das duas equipes. A equipe do Guarani é a 4ª melhor colocada na classificação geral, e a equipe do Ibrachina a 14ª na classificação geral. Para quem não conhece a equipe do Ibrachina, faz um excelente trabalho nas categorias de base, sub-15, 17, 20, entre outras. Então a gente, sempre com equipes muito fortes e dando muito trabalho para a equipe do Guarani nessa manhã de sábado aqui no CT do Guarani. O time do Guarani já voltou, me parece que o time do Guarani vai ter uma substituição. Daqui a pouco vamos confirmar. E o time do Ibrachina ainda não voltou, está voltando nesse instante. Jogo continua 0-0, daqui a pouco as emoções da etapa de complemento. Camisa número 15 do time do Guarani que vai entrar é o jogador Yuri, daqui a pouquinho vamos confirmar quem saiu. O time do Ibrachina já voltando, o time do Ibrachina neste segundo tempo vai ficar à nossa direita, enquanto que o time do Guarani vai ficar à nossa esquerda ou à sua esquerda. TV Guarani, aqui você acompanha as emoções e as informações do Alviverde da cidade de Campinas. Público não aumentou, público é o mesmo de quando iniciou a partida. Hoje, sabadão bonito, céu limpo aqui na cidade de Campinas, uma temperatura bastante agradável e o jogo vai ser reiniciado daqui a pouquinho. Me parece que o time do Ibrachina é o mesmo time, não vamos ter substituições pelos lados do time azul e o time do Guarani vai ter aí, o treinador do Guarani, o treinador PC Stênico vai fazer a sua primeira modificação nesta volta do intervalo. Os árbitros já estão voltando, os 2 bandeiras já praticamente posicionados. Nesse instante, o 4º árbitro toma a nota lá do jogador que vai entrar e vamos confirmar daqui a pouquinho. Sai o camisa 3, Luca Guimarães, para a entrada do camisa 15, o Yuri, na equipe do Guarani. Exatamente, a placa está subindo nesse momento apenas para confirmar. 6, desculpa, é o meia 6, dúzia. o Bruno, 6. É o Bruno, meia dúzia, lateral esquerdo, entrou o 15, o Yuri, Luca Guimarães, ainda está em campo. Vamos lá então, tudo certinho, vai começar a etapa de complemento, mais 35 minutos de emoção para você. Pelo tempo regulamentar. Neste segundo tempo, a saída pertence ao time de Campinas. Vai para a bola, lá tô vendo o camisa número 9, o Dreger. E a saída pertence ao Guarani. As duas equipes estão correndo atrás da bola. Mais 35 minutos para você. Tentou Miqueias por aqui, bateu no peito dele, cortou a zaga do time do Ibrachina. Toca de cabeça a zaga, volta pelo meio, Lucas Albuquerque passa anteriormente, foi do Botelho, volta atrás, lá tocou de cabeça Carioca pro Maroto, tenta o Maroto, só que na frente dele se apresentou o Henrico. Puxa o contra-ataque do lado direito, tentativa, tentou lá o jogador que era o Juan na frente dele, corta a zaga, cortou a zaga do jeito que deu lá o Borges. São os primeiros movimentos dessa etapa de complemento para você que nos acompanha aqui pela TV Guarani. Lateral cobrado, cruzamento foi feito, Raul Lima domina com tranquilidade no seu campo de defesa, Raul Lima se atrapalhou, em cima dele lá estava o Manaus. E na sequência do lance consertou tudo lá o Felipe. Desatenção ali na saída de bola, mas o Felipe conseguiu acerto aqui e lá vem o Miqueias. Tenta o Miqueias pela ponta, ainda o Miqueias adiantou demais, cortou a zaga por intermédio do jogador Gustavo e o árbitro para ser atendido o jogador do Ibrachina. Caiu aqui na disputa de bola, caiu de mau jeito, é o camisa 6, o Gabriel. O árbitro paralisa a partida
para atendimento já à entrada do departamento médico da equipe do Ibrachina. Nesse instante está lá sendo atendido, jogo parado nesse instante. Portanto, treinador PC já fez a sua primeira modificação, saiu Bruno, lateral esquerdo, entrou camisa 15, o jogador Yuri. TV Guarani, aqui você acompanha as emoções e as informações do Alviverde da cidade de Campinas. Jogo vai ter o seu reinício, lateral para o time do Guarani, o Raul Lima. Vai para a cobrança lá, tô vendo o Raul Lima. O Gabriel queria dar uma de migué, continuar em campo, esqueceu que tinha que sair. Olha lá, agora ele saiu. Lateral lá o Raul Lima, autorizado lá na frente Miqueias, sempre caindo lá pela ponta direita o Miqueias, o último toque foi do Raul Lima lá, o último toque do Raul Lima. Lateral para o time do Ibrachina. Jogo continua 0-0, o próprio Gabriel já voltou, ele que vai para a cobrança do arremesso lateral, lá o lateral esquerdo do time de azul. E foi, eu acho que foi até sem querer, viu, Fábio? Porque ele deu uma risadinha e falou, putz, esqueci que tinha que sair de campo. Tentou de cabeça aqui o jogador que era o Henrico, deu lateral para o time do Bugre. Raul Lima, Miqueias, sempre a referência, Miqueias. No meio, tocou Dreger, Maroto, fez o passe, bom passe para o Miqueias, matou na caixa, perdeu o tempo da bola, tirou a zaga por intermédio do Gabriel. Lateral para o time do Guarani, que vai pressionando nesse início do segundo tempo, vai teimando lá pela ponta, Miqueias. Toque da zaga foi feito, cortou do jeito que deu o jogador número 5, o jogador Cauê ganhou lateral. Outra vez, lateral para o time de Campinas, Raul Lima entregando Lucas Albuquerque, Raul Lima capricha nesse cruzamento, a bola foi mascada, tirou a zaga do time de Ibrachina do jeito que deu. Só dá o Guarani nesse início desse segundo tempo. Raul Lima, Miqueias, tenta partir para cima, o Gabriel para cima dele, a bola não chegou a sair, ficou para o Gabriel. O Gabriel lado esquerdo aqui. Sai o time do Ibrachina, um desafogo, tentou lá o Botelho recuperar, tira do jeito que deu, de novo a zaga do Ibrachina, tenta aqui do lado esquerdo, vai subir de cabeça, cortou o jogador número 4, o jogador que é o Borges na frente, tentou o Botelho, corta a zaga por intermédio do Gustavo, levantamento lá do lado direito, passe para o Manaus, só que na frente dele chegou o Luca Guimarães, do jeito que deu o Luca Guimarães, meteu a bola pela linha de lado. Jogo bastante competitivo, jogo bastante intenso nesse início de etapa de complemento. O chutão acabou dando um lançamento ali para o Manaus, mas o Luca Guimarães atento na cobertura, mandou essa bola pela linha lateral. Lá do lado esquerdo recuperou o Botelho, até com uma certa facilidade. Tentou Miqueias por aqui. A bola volta, Lucas Albuquerque. Ainda ele, passe foi lá do Carioca, Lucas Albuquerque, lá do lado esquerdo, no desafogo para o lateral esquerdo. É o Yuri que tentava por lá. Chegou o lateral Matheus Peron, cortou, meteu a bola pela linha de lado. Lateral para o time do Guarani. O Yuri entrou no lugar do jogador lateral esquerdo. Bola com o Maroto. Maroto mais atrás, trabalhando lá o Borges. Tocou errado, tentou recuperar o Borges. Na sequência, toque de cabeça feito pelo Henrico. Cortou bem colocado o Maroto. Tentou bem colocado o Maroto. Lá pela ponta direita, lateral para a representação do Ibrachina. Tem duas bolas em campo. E uma vai ter que sair, evidentemente. Já saiu. Posse de bola para o time do Ibrachina. É o lateral Matheus, o Matheus Peron, vai para a cobrança, entregando lá na frente. Tentativa foi feita, ficou caído o jogador do time de Ibrachina quando tentava por lá. Corte da zaga foi feita pela zaga do time do Guarani. Levantamento aqui para o Miqueias, de cabeça cortou a zaga lá por intermédio do John Wisner. Na sequência a bola fica viva, se perde pela linha de lado, ganha lateral o time do Bugre. Lá pelo lado esquerdo, o time do Guarani vai em cima, vai martelando nesse segundo tempo. Yuri lá pro Miqueias, corta a zaga. Quem fica com essa sobra aqui, o Maroto aparou, dominou. Ainda ele tentou, fez o passe errado pro Botelho, tentou lá o Carioca. Tentou retomar o Maroto, mas a posse de bola ficando lá com o jogador Gustavo. Gustavo na ponta direita pro Matheus, fez o passe na frente, corta a zaga do time do Guarani do jeito que deu. Botelho tentou, limpou o Maroto, tenta, limpa bem a jogada. Trabalha, vai virar aqui, ele recebe, tenta o passe lá do lado esquerdo, vai receber o Yuri. Vai trabalhando, lado esquerdo, Yuri, lateral esquerdo, domina, bom passe, Lucas Albuquerque no cruzamento, não tinha ninguém do Guarani, fez a proteção lá, o jogador nem precisou fazer a proteção, o Cauê. A bola acabou se perdendo, linha de lado, manual para a representação do time do Ibrachina. E o PC Estênico não gostou nada não desse cruzamento, até porque ninguém se apresentou lá na área para completar. A equipe do Guarani
Assim como terminou o primeiro tempo, as duas equipes disputando muito, um jogo muito disputado, sem grandes chances até o momento. Olha o Dreger na frente pro Miqueias. Não deu certo, não deu certo a jogada, ficou fácil lá pro Pedro. As defesas até o momento vão se sobressaindo na partida. Até porque, Fábio, o Guarani é a terceira melhor defesa da competição com 8 gols sofridos e a equipe do Ibrachina a oitava com 11 gols sofridos. Por isso, as defesas vão prevalecendo nessa manhã de sábado aqui no CT do Guarani. Cortou o Botelho, a bola fica aqui pro Luca Guimarães, não, chegou o toque do Henrico, lado esquerdo pro Gabriel. Gabriel toca essa bola mais atrás e recebe lá o Gustavo. Gustavo vira a jogada para ninguém, ficou fácil para a defesa do Guarani. Dominar para sair para o jogo. Lá pelo lado esquerdo é o Yuri. Mandou essa bola para frente, a bola volta para ele, deu certo na sequência. A tentativa foi com o Maroto, cortou bem colocado o Matheus Peron. Lateral para a representação do time do Guarani. Vai para a bola o Yuri, lateral esquerdo. Yuri, camisa número 15. Tem o Maroto na frente dele, tem o Lucas Albuquerque. Maroto ajeitou errado, totalmente errado. Deu lateral de graça lá para o Matheus Peron pelo time do Ibrachina. O árbitro pediu para voltar lá. Ele está orientando ali o Gandula para passar para o jogador da equipe que vai fazer o lateral pelo chão, não pode jogar direto para ele. Toque feito lá pelo jogador que era o Henrico, mete essa bola mais atrás, a bola vai chegar aqui no jogador que é o Gustavo, passou por ele Gabriel. Lateral esquerdo, ainda o Gabriel, vai caprichar no cruzamento, subiu a zaga, cortou, complementou Carioca, Maroto de cabeça, mais atrás Lucas Albuquerque. Lucas Albuquerque, bom passe aqui para correr o Miqueias, vai o Miqueias, corte da zaga foi feito lá pro John Wisner. Miqueias domina, parou, dominou, Lucas Albuquerque vai virar essa bola para quem que ele vira lá do esquerdo, lá pro Yuri. Se apresenta o lateral esquerdo, vai caprichar no cruzamento, Maroto, número 8, no meio, bom passe, Lucas Albuquerque. Tenta, ainda ele marcado, pressionado, ainda Lucas Albuquerque recua atrás, se apresenta o Botelho. Botelho vai soltar aqui pro Raul Lima, lateral direito, perdeu um pouco o tempo da bola, a bola deu aquela quicada, tem uma certa dificuldade, vai pra cima, tentou se livrar, chegou lá o Juan, ganhou escanteio, o time do Guarani, tô gostando. Quarto escanteio da partida a favor da equipe do Guarani, o primeiro aqui pelo lado direito, vem o camisa 10, Lucas Albuquerque para cobrança. Lucas Albuquerque, camisa número 10, ele que vai pra bola, ajeita, né, o camisa número 10 é o capitão, o cara do time do Guarani, Lucas Albuquerque vai pra cobrança, perigo para o time de Ibrachina, Lucas Albuquerque, olha o cruzamento, tira a defesa, vai tentar por lá o jogador que é o Luca Guimarães, a bola vai sobrar para ele, rente a linha lateral, Maroto recebe, ergue a cabeça, Luca Guimarães tocou atrás, tentou recuperar o Borges, o passe foi para o Borges, recuperou o time do Ibrachina que puxa o contra-ataque lá pelo lado direito, quando fechava por lá o jogador camisa número 7, o Manaus. É falta assinalada, Fábio, o jogador da equipe do Guarani, o camisa 4, o Borges, é advertido por impedir esse contra-ataque, dando um totó por trás ali, o árbitro não perdeu tempo. Exato, portanto, a segunda advertência aí para o time de Campinas, agora com o Borges, número 4, matou a jogada. Vai ser cobrado lá pelo Arthur. Arthur levantou, vai subir a zaga, o Borges que sobe de cabeça, quem fica com essa sobra, ficou lá pro Gustavo, Gustavo tentou na ponta direita, cortou a zaga, por intermédio de novo do Borges, fez a proteção lá o Matheus Peron, quando tentava puxar o contra-ataque pelo lado esquerdo do time do Guarani, lateral para o time do Ibrachina, Matheus Peron, vai levantar essa bola na frente, tentou lá o Manaus, protege bem, o jogador Luca Guimarães para cima dele, último toque do jogador do Ibrachina, lateral pro Bugre. Tempo vai passando, já praticamente na marca dos 10 minutos. Levantamento à frente, o Maroto de cabeça. Vai o corte do lateral Matheus de novo lá. Tentou o jogador que era o Juan. Só que a bola fica para o time do Guarani. A bola foi retomada pelo Cauê. Cauê domina pelo lado direito. Bom passe na frente. Tentou o jogador Manaus pela ponta direita. Desce o camisa número 7. Chegou, fez o corte. Não. Saiu quando pressionou lá o Borges. Mas o Borges acabou não tocando na bola. Apenas tiro de meta para o goleiro Felipe. Ele acabou atrapalhando a ação do Manaus. O Manaus acabou dando um toque na bola, saindo pela linha de fundo. Por isso, só o tiro de meta assinalado a favor da equipe do Guarani na marca dos 10 minutos desta segunda etapa. 10 minutos dessa etapa de complemento. Levantamento lá do lado esquerdo, tocou de cabeça o Japa, mas quem fica com essa sobra? Lado esquerdo do time do Guarani, Borges, Maroto. Trabalha pelo meio, Lucas Albuquerque, Maroto, olha o cruzamento pelo meio, passou pelo Dreger, cortou a zaga por intermédio do jogador John Wisner. Recebe por lá o Cauê, Cauê sai para o jogo pela ponta direita, é o Japa.
lá pela ponta direita, Japa tenta partir para cima, vai levando na frente dele, se apresentou o Carioca. Disse aqui não, tenta sair o Carioca na sequência, ficou pedindo falta, o árbitro marcou falta. Falta para cima do Carioca quando mesmo tentava sair no seu campo de defesa. Aproveitando a bola parada, não perca a oportunidade. Seja um sócio campeão e prestigie o seu clube. Guarani, muitas vantagens, planos para todos os bolsos. Venha fazer parte deste clube importante aqui do interior de São Paulo. Olha o Yuri, cruzamento feito, o goleirão deu murro na bola. Quem fica com essa sobra, puxa o contra-ataque o time de Ibrachina, a bola chega lá no jogador Henrico, o passe anteriormente foi do Gustavo, a bola chega lá no jogador que é o Japa. Japa pelo meio, tentou, Gustavo cortou a defesa do time do Guarani, vai tentar aqui o Miqueias de cabeça, sempre valente, cortou a zaga por intermédio do John Wisner, a bola fica lá com o Botelho faz o passe lá pro Loirinho, que é o Maroto vai carregando, dominou, bateu pro gol, bola prensada, vejamos se essa bola vai sair, vai evitar a saída, o goleirão evitou escanteio, o Pedro, mas ganhou lateral o time do Guarani. Lucas Albuquerque vai deixar lá pro Raul Lima, lateral pro time do Guarani, o chute saiu mascado do Maroto. Levantamento feito, Raul Lima, Lucas Albuquerque, aqui Raul Lima, volta Botelho tenta, Raul Lima do jeito que deu, corta a zaga do John Wisner, por intermédio do John Wisner. Levantamento feito aqui na ponta, se apresentou Raul Lima, o passe foi do Borges, Raul Lima tenta pelo meio, Lucas Albuquerque vai levando ainda ele na habilidade, vai pra cima, chamou na responsabilidade, mas ficou difícil, sai pro jogo o time do Ibrachina, o jogo é difícil, o jogo é complicado, competitivo. Tenta retomar o time do Guarani, o Botelho por aqui, o árbitro parou e marcou lateral para a representação do time do Ibrachina. Na disputa de bola aqui, acabou saindo com bola e tudo o jogador do Guarani, o camisa 2, Raul Lima, por isso a indicação do lateral a favor da equipe do Ibrachina, vem o Gabriel para a cobrança. Gabriel, sempre ele na marca de 12 minutos e meio. Lateral aqui, o Gabriel, treinador do Guarani, fala alguma coisa lá, o PC... Vai ser autorizado. Gabriel levantou aqui, passou pelo jogador que era o jogador número 10, que era o Gustavo. Bola fica aqui, tentou o jogador que é o Manaus. Tentou o Manaus, 2 em cima dele, ficou difícil. Corta a saga do Guarani. Lucas Albuquerque pelo meio, Carioca. Maroto domina, ajeita. Lucas Albuquerque, Maroto. Vai pelo meio, pressionado. Lado esquerdo é o Yuri. Vai receber lá no desafogo pelo lado esquerdo. Pode pintar o cruzamento. Levantou lá na frente, tentou o Lucas Albuquerque para correr. Se esforçou, cruzamento foi feito. Dreger, mas a bola já havia saído. Tiro de meta. Tentou alcançar ali o Lucas Albuquerque, mas o toque do Yuri acabou saindo um pouquinho forte demais. Acabou saindo pela linha de fundo, indicado aqui pelo assistente número 1, William de Carvalho. Tiro de meta a favor da equipe do Ibrachina. Segue 0-0 aqui no CT do Guarani. Tiro de meta lá pro Pedro, o goleiro que joga de cinza. O Pedro vai despachar, levantou essa bola, vai subir lá, Maroto de cabeça, passou por ele, passou também pelo Manaus, ajeitou o Yuri, Maroto pelo meio, recebe o Botelho fez o passe pro Yuri. Ponta canhota, o Yuri vai levando, parando, dominando, soltando. É o Carioca recebe Botelho. Na roda gigante, domina, tenta, fez o passe na frente lá pro Dreger, ajeitou para quem vem de trás. É o Carioca que tentava por lá, corta a zaga do time de Ibrachina, quem fica com essa segunda sobra aqui. A bola fica pro Lucas Guimarães, é o número 3. Com liberdade, vai rifar, levantou, lá na frente, tentativa pro Dreger, corta a zaga, mas só que brigou, o Dreger ganhou pro Guarani, Miqueias fez o passe na ponta, Raul Lima, cruzamento foi feito, ela saiu prensada, ganhou escanteio. Mas o Raul Lima foi esperto, viu que chegou a pressão do jogador da equipe do Ibrachina, tentou o cruzamento, mas para ganhar o escanteio e ele conquistou. Vem Lucas Albuquerque para a cobrança. Lucas Albuquerque é o número 10, é o capitão do time, ele com a perninha canhota, chance para o time do Guarani, pressionando mais nesse instante. Olha o cruzamento, desvio de cabeça, tentou o Botelho, quem fica com essa sobra, estava brigando o Borges lá, a bola voltou. Lucas Albuquerque tenta, vai pra cima, cruzamento foi feito, o Dreger deu uma puxeta, bateu junto lá. Quando o Dreger tentou uma puxeta, digamos assim, tava junto com ele o Borges e o Pedro fez a defesa. Acabou o Borges atrapalhando ali o jogador aqui, o Dreger, os dois jogadores do Guarani. O primeiro chute em direção ao gol acabou saindo fraco e vem o Guarani. Vem o Guarani lá com o Maroto. Vai brigando, vai pra cima, melhor momento do jogo do time do Guarani. Olha o Maroto, cruzamento, cortou a defesa, rasga do jeito que deu o primeiro corte, foi lá do Matheus Peron. Quem fica com essa sobra aqui, o Carioca, bateu, ajeitou, Miqueias, tira a zaga do time do Ibrachina, o Guarani tá em cima. Posse de bola aqui com o Botelho, tentando camisa número 7 é o Carioca pelo meio, Botelho, agora a bola ajeitada, Lucas Albuquerque, Botelho na ponta direita, Raul Lima, cruzamento do Raul Lima nas mãos do goleiro Pedro. Acabou o cruzamento do Raul Lima saindo muito fechado, direto nas mãos do goleiro Pedro.
O Dreger reclamou, o Maroto lá que estava na grande área também reclamou. Os dois jogadores com a oportunidade de fazer o gol, perde uma grande chance, uma grande oportunidade nesse momento de pressão a equipe do Guarani. E aquela passada aqui pelo chat, né, Fábio Opa, Aristaldo? 225 Muito obrigado. aparelhos conectados. O Ailton Rodrigues está por aqui todo sábado, ele é sempre acompanhando o Bugre. E além do bom dia, dizendo que boa transmissão, né? Ele está em Pastos, capital do ovo, né? E também o Silvio José dos Santos Filho, torcida aqui de Blumenau, nosso sobrinho Matheus Peron Medina, lateral direito do Ibrachina. Vamos que vamos. E o Maroto, Isso. e o Maroto recebe a terceira advertência da equipe do Guarani na marca dos 16 minutos desta segunda etapa. Matou a jogada lá o Maroto, quando tentava sair o time do Ibrachina. O jogo continua 0-0. 0 para o time do Ibrachina, 0 para o time do Guarani Futebol Clube. Falta que vai ser cobrada lá pelo jogador número 3, que é o jogador Arthur. Ele que vai para a bola, chuteirinha vermelha. Levantamento feito na frente aqui, corta a zaga. É o Carioca que tocou a cabeça na bola, tentativa com o Miqueias, corta a zaga novamente, agora por intermédio do John Wisner. Carioca de cabeça, vai tentar lá o Dreger, mas a bola foi aparada lá do esquerdo aqui pro Gabriel, limpou o Dreger. Gabriel fez bela jogada, levantamento feito, toca de cabeça do Botelho, consciente lá do esquerdo, lá pro jogador número 8, Maroto. Ele tenta, volta a bola mais atrás, recebe Botelho. Botelho tenta, se livrou da marcação, outra vez Maroto, lá do canhoto, domina, vai pra cima. Limpa a jogada, solta aqui pro Raul Lima no desafogo, aqui pela ponta, recebe linda, macia do lado direito, levantou lá pro Dreger na frente. Tenta mais atrás, Raul Lima invadiu, dominou, bateu de perna, canhota! Ela passou perto, muito perto, foi na rede. Só que pelo lado de fora recebe os aplausos dos torcedores aqui do CT do Guarani. Uma bela tabelinha entre Raul Lima e Dreger. A bola foi chegando. O Raul Lima conseguiu o domínio, chutou de peito de pé do jeito que deu, acabou passando à esquerda do gol do Pedro, perde uma grande chance, um belíssimo chute, mas no placar segue 0-0 na marca dos 18 minutos. E vamos ter substituição no time do Ibrachina daqui a pouquinho, 2 substituições daqui a pouquinho. Daqui a pouco a gente passa para os amigos de casa, Fábio. Exatamente, Pedro... Levantamento lá, o Maroto vai dominar de cabeça consciente, fez o passe, tentou o Dreger, mas quem tocou na bola foi o Cauê Reis, retomou o Maroto, outro gigante. Bom passe na frente, seria pro Miqueias, cortou a zaga, Carioca de cabeça, quem fica com essa sobra. O time do recuperou o Cauê Reis. Cauê Reis fez o passe, cortou, bem colocado, lado esquerdo, bola ajeitada, o Carioca na frente. O time do Guarani tenta, lá pelo comando, Lucas Albuquerque tenta, parou, dominou, prendeu na frente, recebeu Carioca, falta! E é uma boa chance para o time do Guarani. Falta frontal, muito perigosa. A falta feita no momento exato, próximo da meia-lua da grande área. Perigo ali para o goleiro Pedro, que toma sua água, vai se acalmando para ajeitar sua barreira, porque sabe que vai ter trabalho agora. Daqui a pouco, 3 substituições no time do Ibrachina. Sim, daqui a pouco a gente já passa para os amigos de casa aqui as substituições, as 3 aqui já, tudo pronto. Vai sair o camisa 8, o Gustavo, Fábio, para a entrada do camisa 20, Breno Silva. Sai o camisa 7, o Manaus, para a entrada do camisa 17, Cauê Silva. E a última substituição para a entrada do camisa 15, Carlos Vinícius, vai sair o camisa 10, o Henrico. Portanto, processadas aí as 3 substituições do time do Ibrachina. Mas é chance para o time do Guarani, vamos lá. Chance para o Guarani, Lucas Albuquerque vai pintar uma jogada ensaiada. Lucas Albuquerque para a bola, o goleirão preocupado. Goleirão Pedro protegendo, fazendo a sua barreira para proteger o seu lado esquerdo. Também perto da bola o Borges. Um pouco mais distante o Borges. Luca Guimarães, o jogador número 10, o Lucas Albuquerque, vai testar sua perna canhota pelo jeito. Lucas Albuquerque vai ser autorizado 4 jogadores, 5 jogadores da barreira do goleiro Pedro. O Pedro fica mais para o seu canto esquerdo, a barreira para o canto direito. Vai ser autorizado. O árbitro fala alguma coisa para a barreira, tá tudo certo, tudo ok. Vamos lá, vamos para a cobrança, chance para o time do Guarani da marca de 20 minutos. Autorizado, vai autorizar o árbitro. Atenção, autorizado, Lucas Albuquerque. Ele tem a boa perninha esquerda, bateu pro gol, passou muito perto essa bola, deu aquela descaída, se vai no gol, o Pedro já era. O Pedro foi só para conferir, Fábio, porque se essa bola desce um pouquinho mais, é caixa.
mas a bola acabou passando por cima do travessão do gol defendido pelo Pedro. Na marca dos 20 minutos, quase 21 desta segunda etapa, segue 0-0. E as substituições, Fábio, até pelo momento melhor da equipe do Guarani, que vai tomando mais as ações da partida, vai pressionando, vai criando mais chances agora, e por isso o técnico da equipe do Ibrachina, o Gilberto Ferreira, colocou sangue novo para ajeitar e retomar a posse de bola para a sua equipe. Breno Silva tentou virar, cortou bem colocado o Maroto, que vai puxar o contra-ataque. Olha o Maroto. Levantamento, toque de bola do lado esquerdo, tentou o Dreger, cortou bem colocado o jogador número 15, o Carlos Vinícius. Na sequência do lance, tentou fazer o passe lá para o jogador que era o Juan. Não chegou na bola, lateral para o time do Guarani, lado esquerdo. Eu estava falando da posse de bola, até aumentou um pouquinho. O Guarani, a favor do Guarani, 55-45. E olha, vem o time do Ibrachina. Tempo do Ibrachina, tenta a sobra de bola do Maroto, cortou bem colocada agora, falta para cima do Maroto e vai pintar um amarelinho lá. Vai pintar uma advertência para o jogador do time do Ibrachina. É o camisa 20, Fábio. O Breno Silva leva a primeira advertência da equipe do Ibrachina na marca dos 22 minutos desta segunda etapa. E boa interpretação do árbitro, Fábio. Boa interpretação, a boa aplicação do cartão amarelo. Vai bem o seu Kaique, viu? Vai bem, se movimenta, tem boa leitura do jogo, controla bem a partida. Vai muito bem o trio da arbitragem até aqui. Tá aí a palavra de quem já esteve lá, do Renato Canadinho. Levantamento feito aqui pro Raul Lima, cutucou de cabeça para quem? Vai chegar o Miqueias, não vai chegar nessa bola, o Gabriel vai dominar por lá. Miqueias para cima dele e acabou marcando uma falta. Marcou falta que favorece o time de Ibrachina. É, 10ª falta cometida pela equipe do Guarani, falta de ataque ali, quase na linha de fundo ali no campo do Ibrachina, enquanto a equipe do Ibrachina cometeu 4 faltas até o momento na partida. E Fábio, 260 aparelhos conectados neste momento. Nosso muito obrigado, TV Guarani agradece. Então, aproveite, né? E também se associe e mostre a sua paixão pelo Bugrão. É, sócio campeão. Planos que cabem no seu bolso, torcedor. Cabe no seu bolso. Lucas Albuquerque virando jogada para o Yuri. Vai matar bonito na caixa, matou no bico da chuteira. Yuri fez a finta, só que adiantou, recuperou o Japa. Fecha o Yuri para cima dele, calcanhar beleza lá para o Juan. O Yuri meteu o carrinho lá, a bola saiu pela linha de lado, mas é manual para o time do Ibrachina. 22 minutos de partida, quase 23, lateral já cobrado, levantamento corto, Yuri, vai tentar o Lucas Albuquerque, Miqueias, Lucas Albuquerque vai caminhando, dominando, limpa bem a jogada, trabalhou, voltou atrás para o Maroto tenta, aqui do lado direito do campo se apresentou Raul Lima, vai o Raul Lima, se livrou da falta, vai pelo meio, ajeitou Dreger dominou, recebeu do Lucas Albuquerque, bateu para fora e ele ficou se lamentando. À esquerda, o tiro saiu à esquerda do goleiro Pedro. Com um jogo tão equilibrado, tão fechado, Fábio, a equipe não pode perder um gol desse. Uma bela troca de passes, o Dreger ficou cara a cara com o goleiro Pedro, acabou chutando, foi muita força, um pouquinho mais de jeito, um pouquinho menos de força, era capaz dessa bola ter abaixado um pouco, ser mais perigosa e ter vencido o goleiro Pedro, mas com isso no placar segue 0-0. Botelho pro Maroto, Carioca se recuperou, falta para cima do Carioca. Falta foi lá do jogador, o Breno Silva. E Fábio, um segundo tempo mais competitivo do Guarani, né? Um segundo tempo mais objetivo, mais vertical. Teve sim, como esta agora, uma grande chance de fazer o gol. E esses jogos, né, nesta fase, com esse equilíbrio, são definidos nos detalhes. Olha, o Guarani merecia sim, lógico, sempre com muito respeito à equipe do Ibrachina, mas merecia uma sorte maior nesse segundo tempo. Raul Lima tentou, cortou Gabriel, a bola voltou aqui para o camisa 15, que é o jogador, o Carlos Vinícius, recuperou Lucas Albuquerque lá do canhoto Yuri, número 15, trabalha pelo meio, Maroto. Recebe pela meia esquerda, domina, recebe o Botelho número 7, fez a finta. Sempre deslocado pelo meio, fez o passe para o Dreger, cortou a zaga por intermédio de John Wisner, voltou, vai tentar o Miqueias de cabeça, cortou Gabriel do jeito que deu. Luca Guimarães fez o passe para o Maroto. Vai mandar daí o Maroto, pegou na zaga, Dreger dominou, matou na caixa bonito pro Maroto, lado esquerdo tenta, protege bem, puxou na perna direita, tenta, tem o Carioca do lado dele, Botelho recebe. Ronda, vai rondando o time do Guarani, lado direito, Luca Guimarães, é o número 3, calibra o centro, executa no meio, corta a zaga, seria lá pro Miqueias, Raul Lima fez o cruzamento, de novo corta a zaga, sobra de bola ficando pro Breno Silva, que tenta puxar aqui o contra-ataque do time do Ibrachina, chegou rasgando do jeito que deu o jogador Yuri.
Ganha a lateral o time do Ibrachina. E um detalhe, Fábio, com 26 minutos desse segundo tempo, até o momento, na partida, foram 9 chutes, só um na direção do gol das duas equipes, aquela puxeta que o jogador, o Borges, acabou atrapalhando o Dreger ali, foi o único chute até o momento na direção do gol. E agora a equipe do Ibrachina conquista o seu 7º escanteio, o terceiro pelo lado esquerdo do seu ataque. É o Breno Silva, vai para a cobrança lá, vai de perninha direita, o camisa número 20, ele ajeita, ganhou escanteio, o time do Ibrachina. É chance para o time do Ibrachina, se apresenta o Gabriel aqui para de repente uma jogada, não apenas para tomar água, voltou lá. Olha o cruzamento pelo meio, em 2 tempos fez a defesa do goleiro Felipe Eduardo. Sai lá com o Lucas Albuquerque, sempre o camisa 10 soltando pro Yuri, virando jogada, no desafogo, lá no contra-ataque, o Yuri tentou, chegou por baixo o jogador do Ibrachina, tentou lá o jogador número 11, que era o jogador Japa, tenta o Japa pelo lado direito, o Yuri pra cima dele. O último toque foi do Lucas Albuquerque, tentou ajudar no que o jogador e daqui a pouco substituição no time do Guarani, nesse instante, aliás. Vamos lá, cara, espera um pouquinho que caiu ali a marcação, vamos lá. Vai entrar o camisa 19, o Pietro Xavier, para a saída do camisa 11, o Miqueias na equipe do Guarani, Fabio. É o Miqueias, saiu para a entrada do Pietro Xavier. Isso, Pietro Xavier. Fabio, a Mônica Gonçalves, né, perguntando se alguém sabe do link do Sub-17 do Guarani, que joga hoje contra o Brasilis, lá, o mando do Brasilis. Normalmente o Brasilis não tem transmissão ao vivo, mas digita aí, Brasilis Sub-17 ao vivo no YouTube, de repente pode ser que tenha. Lembrando que no próximo sábado estaremos aqui, né, aí sim com o Sub-17, Guarani e Brasilis, jogo pelo Campeonato Paulista, a partir das 11 horas da manhã, Fabio. Exatamente. Lateral, falta para o time do Ibrachina, portanto, 2 substituições pelos lados do time do Guarani, 3 substituições pelo lado do time do Ibrachina. Acabou de entrar o Pietro Xavier, saiu o Miqueias. Falta lá, vai para a cobrança, vejamos, é o Japa, é o número 11. Ele ajeita para fazer a batida, vai de perna esquerda, também perto da bola lá, o Breno Silva se apresenta, mas tudo indica que não vai ser o Breno Silva que vai fazer essa cobrança não, vai ser o próprio número 11 lá, o Japa. Perninha canhota, levantou essa bola, o Felipe foi lá em cima, Felipe Eduardo, firme, fez a catada e já mandou essa bola aqui pro jogador 19, que é o Pietro Xavier. Matou na caixa o Pietro Xavier, só que não deu sequência na jogada. Fábio, só para deixar claro, né, o Sub-15, além, o próximo jogo da equipe do Sub-15, são nos 2 próximos jogos, né? Primeiro o mandante da equipe da rua lá de cima, depois o mando do Guarani no Brinco de Ouro da Princesa e o jogo no Brinco de Ouro, que também terá transmissão ao vivo da TV Guarani. Lucas Albuquerque, lá boa finta, recebeu, vai marcar o gol, batida! Gol do Guarani! Pietro Xavier, número 19, no lançamento do Lucas Albuquerque. Numa jogada bonita, numa jogada de contra-ataque trabalhada, levantamento milimétrico do Lucas Albuquerque lá do lado esquerdo para o garotão Pietro Xavier. De perna canhota na saída do goleiro Pedro, meteu para o fundo da rede, vibra os jogadores do time do Guarani, vibra o torcedor aqui no CT do Guarani. 1 para o Bugre, 0 para o Ibrachina. E carimba, né, Fábio Bistaldi? Carimba, bela jogada individual, saiu do goleiro, tocou no fundo do barbante, tá aí. 1-0 para a cria do Guarani da tribo. Agora 1-0 para o Guarani, Fábio Bistaldi e Marcelo Gobet. O Pietro Xavier marca o seu 7º gol na competição. E que frieza do Pietro Xavier. No momento que driblou, escapou do goleiro Pedro. Tinha 2 zagueiros na frente dele, ele só deu um tapa com cobertura. A bola morreu no fundo da rede, abrindo o placar aqui no CT do Guarani. Belo resultado, já fazia por merecer. 1-0 para o Ibrachina e agora substituição. 1-0 para o Guarani, substituição no Ibrachina. Sai Cauê Reis para a entrada do camisa 19, Juan Riquelme. Quarta substituição do Ibrachina. E aquele negócio, né, Fábio? Há pouco havia dito que o Guarani merecia
merecia melhor chance na partida, até porque jogou nesse segundo tempo, né? E as crias da tribo foram para cima, bela jogada, jogador predestinado, né? Tem aí dedo do treinador, tem também o garotinho que entrou e fez o gol, muito merecido, 1-0 pro Bugre, resultado importantíssimo, Fábio. Estamos com 31 minutos, Fábio, até o momento a equipe do Ibrachina nesse segundo tempo não chutou ao gol da equipe do Guarani. O Guarani martelou, pressionou, fez a substituição, né? O Miqueias, que é um jogador importante, saiu, entrou aí o jogador Pietro, número 19, que golaço predestinado. Miqueias, Fábio, que é o artilheiro do Guarani na competição com 12 gols, e agora o vice-artilheiro é justamente o Pietro Xavier com 7 gols. Tentava o Dreger por lá na frente dele, o John Wisner. Saiu, ganhou lateral, a representação do time, o último toque foi do jogador do Guarani, lateral para o time do Ibrachina, vai para a cobrança o Gabriel. Tempo vai passando já na marca de 31 minutos. E assim, né, Fábio? Além do resultado, 2 vitórias seguidas, depois temos o derby, jogo que todos sabem a rivalidade que tem e o quanto isso é importante para a equipe e para a garotada do Guarani, né? Um segundo tempo totalmente diferente, com muito mais objetivo, jogando muito mais de forma vertical, né? E muito merecido até aqui o resultado parcial, a vitória do Guarani, 1-0. E agora escanteio para o time do Ibrachina. O Matheus Peron, lateral direito, tentava por lá o toque da zaga, feito pelo Luca Guimarães. Escanteio para o time de Ibrachina. Lá do lado canhoto, caminha para a cobrança. Lá tô vendo o Cauê Silva. O Cauê Silva vai para a cobrança, tudo indica que ele vai cobrar ou de repente podemos pintar uma jogada ensaiada. É ele mesmo, Cauê Silva. Finalzinho de jogo, praticamente menos de 2,5 para acabar pelo tempo regulamentar. Cauê Silva, número 17, ajeitando lá, é perigo para o time do Guarani, o time do Ibrachina, um time perigoso. Olha o cruzamento, passou pelo Felipe, o toque de cabeça, passou muito perto essa bola, toque de cabeça feito pelo Arthur. E o treinador, o PC Estênico aqui, vai à loucura. Cruzamento, escanteio, o goleirão Felipe, a bola passou por ele, aquele toque de cabeça que não entrou por um detalhe. O Felipe nessa vez perdeu o time da bola, saiu catando o borboleta e aí sobrou pro Arthur, que deu o toquinho de cabeça, ninguém para completar e essa bola passou raspando a trave esquerda. No placar continua, 1 para o Guarani, 0 para a equipe do Ibrachina e a falta assinalada ali contra a equipe do Ibrachina. E o detalhe, né, Fábio, essa bola não entrou porque o Guarani merece esse resultado positivo, né? E o resultado de vitória. Porque, olha, eu aqui da onde eu estou, realmente foi por muita sorte agora, né? E teremos 3 minutos de acréscimo nesse segundo tempo. E o Guarani prepara 2 substituições, a gente passa daqui a pouquinho para os amigos de casa. Vamos lá. Daqui a pouco o Maroto tá lá. O número 8, o Maroto, tá lá caído, né? Fábio, a primeira substituição, vai sair o camisa 9, o Dreger, para a entrada do camisa 17, o Adilson Paranhos, e vai entrar o camisa 16, o Guilherme Priviati, para a saída do camisa 8, o Maroto. O Maroto estava lá caído antes da falta para o time do Guarani, ele já estava caído lá, está saindo nesse momento. Então a equipe do Guarani já realizou 4 substituições em 2 paradas e a equipe do Ibrachina 4 substituições também em 2 paradas. Tem mais uma parada para cada equipe e 3 substituições. E teremos 4 minutos de acréscimo, daqui a pouco o quarto árbitro vai indicar. Ele é muito bom. Muito bem, vamos até, daqui a pouco vai subir a placa aqui. Falta lá para o time do Guarani. A falta no lance foi para cima lá, justamente do Pietro Xavier, autor do gol. Falta para o time do Guarani, finalzinho de jogo. O Guarani vence pelo placar de 1-0 de um jogo muito difícil. Levantamento lá na frente, tentou o Priviati de cabeça, quem fica com essa sobra passou lá. Quem tentou, na verdade, primeiramente foi o Adilson, tentou o Priviati, lado esquerdo quando tentava o Yuri. Mais 4 minutos confirmados nesse instante, vamos até os 39 minutos. O time do Guarani segura, lateral lá pela ponta esquerda, já cobrada, tentou, recebeu lá o Pietro Xavier, autor do gol. Cruzamento foi feito pelo Yuri de cabeça, bateu de cabeça o Adilson. Meio livre de marcação, mas ele testou
Estava bem colocado, o goleiro Pedro fez a defesa. A cabeçada acabou saindo fraca ali do Paranhos, tentou pegar de cobertura o goleiro Pedro, fez firme a defesa e já fez a ligação direta, vem o Ibrachina. Vem Ibrachina, lado esquerdo, quem fica com essa sobra corta, a zaga do Guarani, tentou aqui o Adilson, só que perdeu para o Gabriel. Recuperou Lucas Albuquerque, Adilson, olha o contra-ataque lá pelo meio, o Previati, vai o Previati, lá do canhoto, o autor do gol, Pietro Xavier. Vai o Pietro Xavier na marcação dele, lá o Matheus, Pietro Xavier vai para cima, prende, tá com moral no jogo, ainda ele tenta partir para cima, melhor pro lateral Matheus, que sai pro jogo, toca no meio, recebe lá o jogador que é o Breno Silva. Breno Silva mais atrás, lá no campo de defesa, trabalha saindo pro jogo o Arthur fez o passe, só que tocou, recuperou o Carioca, tocou errado, recuperou o Carioca, fizeram falta pra cima do Carioca, a falta foi do jaqueta número 15, o jogador Carlos Vinícius. Tudo que o Guarani queria, uma falta no seu campo de ataque, vai ganhando tempo, vai estar com o placar a seu favor, vai assumindo a liderança isolada do grupo 31 desta terceira fase, lembrando que para a próxima fase, que aí sim começa o mata-mata, classificam-se duas equipes por grupo, o Guarani já vai conseguindo 2 importantíssimos resultados, 2 vitórias nas 2 primeiras rodadas. E o Guarani tem falta. Tem boa chance, bom momento do jogo para o time do Guarani, 1-0 para o time do Guarani, vence, gol marcado pelo jogador Pietro Xavier, um golaço. Falta para o time do Guarani, vejamos quem vai para a batida. Lá pela ponta esquerda, autorizado, o cruzamento vai ser feito na boca do gol, desvio foi feito, passou por todo mundo, apontou apenas tiro de meta quando fechava lá no primeiro pau, jogada perigosa do time do Bugre. Tentou ali o cabeceio, acabou não conseguindo subir no time certo, a bola saiu cruzando, só viu o goleiro, o Pedro olhando para o seu zagueiro, a bola passou na frente dos dois, foi direto pela linha de fundo e vem o Ibrachina. Vinha lá com o Matheus. Marcou falta para cima do Matheus quando vinha com muita velocidade lá pelo lado esquerdo, aliás, o bom lateral da representação do time do Ibrachina. A 11ª falta cometida pela equipe do Guarani contra a 7 da equipe do Ibrachina na partida. É o próprio Matheus que vai para a bola lá. Ele ajeita não, quem está com a bola é o John Isner. John Isner, número 4, ajeita, vai rifar essa bola. Finalzinho de jogo, camisa número 4, John Isner. O PC Estênico aqui fala, grita para a sua equipe. Falta vai ser cobrada pelo camisa número 20, lá o jogador que é o Breno Silva. Breno Silva vai para a cobrança, vai chuveirar. Finalzinho de jogo de um jogo muito disputado. O time do Guarani vence por 1-0, mas nesse instante o Guarani está em cima, tem uma falta. Vai levantar essa bola no bolo, lá o jogador Breno Silva, autorizado, a hora que ele quiser. Levantou essa bola, vai sair do gol, Felipe de murro na bola, complementou do jeito que deu a defesa do time do Guarani. Tirou do jeito que deu lá o jogador que era o Adilson, a bola foi recuperada pelo jogador Breno Silva lá pela ponta direita, se livrou da marcação, Breno Silva saiu pela linha de lado, ficou sentindo, ele marca a falta, ficou na advertência o jogador do time do Guarani, o árbitro só apenas chamou atenção, falta pela ponta direita em cima do jogador Breno Silva. Só ficou na advertência verbal ali para cima do jogador do Guarani, chegou um pouquinho mais forte na disputa de bola, falta perigosíssima lá pelo lado direito, vem chuveirinho na área, na marca dos 38 minutos. Essa falta foi mais ponto de contato, né, Marcelo? Ele vai com as travas da chuteira um pouco acima da linha da bola, por isso que o árbitro marcou. Último lance do jogo. É o Japa, é o número 11 lá, o capitão do time. Japa é o último lance da partida. Chance para o Ibrachina, olha o levantamento, lá vai subir de cabeça, o toque foi feito pelo jogador Arthur, a bola fica por aqui e apita, aponta ao centro do campo, o árbitro da partida, o senhor Kaique Thiago de Oliveira. Final de jogo, pela segunda rodada da terceira fase do Campeonato Paulista Sub-15. Quando nesse instante ainda tem um princípio de confusão, falaram alguma coisa, fizeram alguma provocação, mas apenas para complementar. Final de jogo, 1 para o time do Guarani, 0 para o time do Ibrachina e tem mais princípio de confusão lá. Tem mais princípio de confusão, o Guarani venceu 1-0, gol marcado pelo jogador Pietro Xavier. Fábio, os números finais da partida
Vamos lá para os amigos de casa. A equipe do Guarani, 9 chutes, 3 na direção do gol, cometeu 13 faltas, 5 escanteios a seu favor, 1 impedimento assinalado contra, 54% de posse de bola. A equipe do Ibirachina foram 3 chutes, nenhum na direção do gol, cometeu 7 faltas, 8 escanteios a seu favor, 2 impedimentos assinalados contra, 46% de posse de bola. Tivemos 3 advertências para os jogadores do Guarani e 1 para o jogador do Ibirachina. E tivemos 47% de bola rolando. Com esse resultado, a equipe do Guarani assume isoladamente a liderança do grupo, 31 da terceira fase, com 6 pontos ganhos. Muito bem, a discussão continua aqui, mas tudo indica que vai ficar só na discussão. O jogo foi quente e o sangue ferve de vez em quando também. É normal, né, Fábio? Isso é normal hoje no futebol, pela intensidade, pela disputa, vai se criando muita rivalidade entre as equipes, mas a galera do Deixa Disso chegou rápido. Lógico que sempre tem um pouco mais nervoso, tem aquela provocação, mas tudo acaba e acabou em ordem, né? Boa atuação da equipe do Guarani, o jogo difícil, viu? O Ibirachina demonstrou boa qualidade, jogo bem competitivo, jogo difícil, mas o Guarani, principalmente no segundo tempo, mereceu sim os 3 pontos. Bela vitória, 2 jogos, 2 vitórias, né? E assim também falando um pouco da arbitragem, boa atuação do Kaique, da sua equipe, né? Controlou bem, lógico que esse finalzinho ele também teve que intervir em algumas chamadas de atenção ali em alguns jogadores, mas tudo dentro daquilo que se manda o figurino. Voltamos semana que vem com o Sub-17, Guarani e Brasília, e o Guarani Sub-15 volta a disputar o derby depois em duas vezes agora, né? Primeiro mando da equipe lá da Rua de Cima e depois o mando do Guarani, que será no Brinco de Ouro da Princesa. Nosso muito obrigado a todos que estiveram conosco. Até mais, Fábio. Semana que vem, portanto, estaremos de volta reforçando o convite para você, Guarani e Brasília pelo Sub-17. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência e até a próxima, se Deus quiser.